o Moaicast. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais um episódio do Moaicast. Lembrando que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque com isso nós vamos aumentar a quantidade de empresários, de participantes aqui do nosso podcast, trazendo uma variedade maior de conteúdos para vocês. Hoje eu estou com o Guilherme Medeiros, da Alpha Elite Club, que vai compartilhar aqui o conhecimento em toda a sua trajetória empreendedora e de vida, negócio, e a gente vai abordar vários temas aqui, tenho certeza que vai ser muito interessante esse episódio. Olá pessoal, aqui é Humberto Spencieri, sempre em busca da estratégia por trás de toda grande história. E hoje, com o Guilherme aqui, nós vamos falar sobre um pouquinho também da estratégia para te deixar no shape, que esse cara é o cara que bota você no shape. É isso aí, Gui. Seja bem-vindo ao Moaicast. Cara, obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história. E, diferente de alguns podcasts, o que a gente faz aqui na Moaicast? Toda empresa, ela existe, mas para a empresa existir, ela precisa de um empresário, ela precisa de um CPF. Então, eu quero abordar contigo, nesse começo, nesse início, quem é o Guilherme, o CPF por trás do CNPJ. Compartilhe a sua história, quem é você, por que você decidiu estar na vida de empreendedor, o que te levou a empreender, mas você pode pegar lá de trás, irmão. Cara, conta lá aquela história que ninguém sabe, aquela curiosidade que ninguém sabe sobre o Gui, é isso que a gente quer saber, e aí a gente vai evoluindo no papo até entrar na fase de negócio, de business e como que a gente consegue ajudar os nossos empresários a desenvolver os seus próprios negócios também. Basicamente é aonde começou a sua história. Beleza. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar sentado aqui na mesa com vocês e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo legal aqui que espero que possa servir de alguma valia para quem estiver ouvindo a gente aí, não que a gente vai falar o que fazer aqui, né, mas já trazendo um dos meus mentores aqui, que ele fala muito, que é o Buffett, ele fala, não me fala o que você faz, não me mostra, não me fala o que fazer, não me mostra o que você faz, né? Uhum. É isso. Mas você sabe que a sua pergunta aí é muito interessante da minha história, porque eu tava tendo... Pode falar. Essa... Pra você chegar só um pouquinho mais perto. Eu tava... Melhor aqui? Aí. Eu tava... Pô, vou voltar então? Pode voltar. Então, mas é muito interessante você fazer essa pergunta, que ontem eu estava tendo essa conversa em casa sobre essa história, né? Poucas pessoas sabem dessa história, de onde é que o Guilherme nasceu, etc. Uhum. Então, vai ser um exercício importante para eu poder fazer, ele chegar até aqui e talvez eu contando essa história eu descubra por que hoje eu empreendo, né? Por que hoje eu faço parte desse grupo aí de empreendedores. Com certeza, Gui. A gente aborda isso porque as histórias elas formam quem nós somos, né? Sim. A gente precisa compreender o nosso passado para entender o nosso presente e para projetar bem o futuro, né? Então isso é uma máxima, né, da história e que a gente tem que levar para a vida também. Então essa jornada, acho que de autoconhecimento também é sempre importante para a gente se entender e se compreender como empresário. Vamos lá, você me fez uma provocação aí interessante. Bom, quando você mora fora do Brasil, cara, você começa a perceber que aqui a gente tem um hábito de sempre caracterizar o CPF pelo CNPJ, né? Você é sempre o Paulo da sua empresa XPTO, você é sempre o Humberto do escritório e tal. E eu aprendi, cara, morando em outras culturas, que muitas das vezes você tem que ser você por quem você é. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou o Guilherme, pai do Luke e da Lara, apaixonado pela minha família, descobri na paternidade um objetivo de vida que tem uma fase e daqui a pouco isso vai passar e eles vão começar a ter a vida deles. Marido da Luciana, que gosto de ver ela viver os sonhos dela. Nesse momento ela está vivendo aí um sonho de fazer um ciclo de uma maratona especial. E aí depois disso eu sou o Guilherme do Alpha Elite Club, sou o Guilherme personal trainer, sou o Guilherme empresário para poder fazer isso, tá? E puxando lá atrás, cara, eu sou de uma família que de Goiânia e sempre empreendeu. Minha família sempre empreendeu no ramo de alimentação, no ramo de restaurantes. Restaurante de comida caseira, simples mesmo. Meus avós vieram do interior de Minas para Goiás e abriram um restaurante mineiro aqui há 40 anos atrás. E desde que eu me entendo por gente, eu fico dentro desse restaurante trabalhando mesmo, né? Eu lembro que eu tinha uma professora na 5ª série que ela dava aula para mim e ela costumava frequentar o restaurante da minha mãe.
E aí, todas as vezes que ela chegava lá, eu estava lá trabalhando. Qual que era o restaurante? Chamava Restaurante da Sônia, lá no centro, na Rua 4. Isso a gente está falando de 87, 88, né? E aí eu me lembro que eu voltava para a escola e aí eu ficava com super vergonha, porque todas as vezes que a professora dá aquele sermão, e ela falava, por que vocês têm tudo aí fácil, tal? Esse menino tá aqui, de manhã ele tá lá trabalhando no restaurante da mãe dele, agora ele vem aqui. E hoje eu vejo que isso foi uma das coisas melhores que podia ter acontecido na minha vida, né? Que de lá que eu vi, né? Eu vi meus avós, eu vi minha mãe empreender, porque foi a única maneira que eles tinham de sobrevivência mesmo, né? Não tinham estudo, não tinham formação. Naquela época, a graduação era um ponto que você podia ter para poder ter uma renda melhor, vamos falar assim, ou isso era empreender. Era um diferencial. Era um diferencial. Hoje em dia, acho que isso é diferente, não acho que é igual era lá. Mas aí eu me vi lá. E aí, desse mesmo lugar onde eu vi empreender, também vem um dos grandes problemas que talvez me jogou hoje para a minha profissão, que é de uma família onde a gente não tinha um conhecimento mesmo, educação sobre alimentação, sobre nutrição, sobre hábitos. Então, eu era uma criança de 7, 8, 10 anos, onde eu estava morando, a gente morava dentro do restaurante, e eu vivia lá com um restaurante de comida caseira onde eu tinha abundância. Eu podia comer o que eu quisesse, eu podia pegar o que eu quisesse. Então, assim, era refrigerante todo dia, era sobremesa todo dia, não tinha equilíbrio sobre alimentação, ó, uma porção assim de carne, uma porção assim de vegetais, uma porção assim de carboidratos. Não porque meus pais ou meus avós não saberiam disso, mas por ignorância mesmo. Não quiseram fazer, mas não porque não tinham conhecimento mesmo. E aí, tornando uma história longa curta, né? Eu venho de uma família onde todo mundo era obeso. Todo mundo não, todo mundo é e foi obeso, né? Então, hoje eu já perdi o meu pai, que já faleceu com a obesidade trouxe ele com vários outros elementos. Eu tenho meu irmão mais velho que já é bariátrico, tenho meu irmão mais novo que recentemente chegou a casa de 140 e tantos quilos. Eu tenho minha mãe que hoje já não é mais obesa porque eu cuido dela periodicamente. Então, esse é o meu histórico, esse é o meu background, vamos colocar assim. E eu acredito que eu fui muito para a atividade física e para os esportes por duas razões. Primeiro, pelas relações que eu tinha na escola, né? Estudava lá no Santo Agostinho e no centro. E ali a gente tinha uma comunidade onde os esportes eram muito favoráveis. Então a gente praticava os esportes, tinha as aulas pela manhã, a gente praticava os esportes à tarde, e ali os meus amigos mesmo que me levaram para o esporte. Até então eu não tinha essa vontade, não. E depois que eu descobri como que o esporte podia me ajudar com isso, né? E no primeiro momento era com a minha vaidade mesmo, porque lá na, sei lá, 7ª, 8ª série, eu lembro que nós éramos uma turma de 4 amigos. Era eu, o Thiago, o Rodrigo e o Murilo. E todos eles eram, de alguma forma, melhor destaque do que eu. Um era mais habilidoso no futebol, o outro era em shape muito mais bonito, o outro tinha já talvez uma condição de vida e eu não tinha nada disso. Eu só era mais eficiente na hora de estudar. Então eu fiquei mais perto deles no primeiro momento, não porque eu era caxias, ficava estudando demais, mas de alguma forma eu era mais eficiente. Então eu ajudava eles a estudar e a gente Quantos ficava anos junto. você tinha nessa época? Cara, a gente tá falando aí de 98, né? Eu tô com 14 anos ali, 13, 14 anos. E eu lembro que a gente várias vezes saía, cara, e era muito sacanagem mesmo, porque eu não pegava ninguém, não fazia nada, e os meninos lá fazendo isso. Só que a gente começou a conviver muito ali. Então, dali eu fui indo pro esporte, eu percebi que o esporte era uma via que eu poderia mudar a minha estética mesmo, né? Eu era aquela criança que da educação física eu ficava torcendo, cara, pra não cair no time sem camisa, porque senão eu não ia jogar. Tem jeito, entendeu? Você era o gordinho da lancheira. Exatamente, cara. Literalmente, no caso, né? Depois, lembra na hora da edição, vou pegar uma foto minha dessa época. Cara, esses dias eu até achei, nem sei se a gente tem esse tempo aqui, mas foi tão interessante. Eu vou pedir para você mandar essa foto. Vamos mandar. Que eu vou pedir pro meu produtor inserir essa cara, foto. Viu, produção? Coloca essa foto aí, a gente quer ver o gordinho da lancheira. Gordinho da lancheira. Esses dias eu coloquei essa foto em algum lugar. Eu também sempre fui o gordinho da lancheira. E aí, então, vamos indo adiante. Eu me apaixono por uma das modalidades que é o handball, que, para quem não sabe, eu tenho que atualizar esse dado, mas na minha época é a modalidade mais praticada no Brasil. Eu lembro. À frente do futebol. Primeiro porque na época o masculino e o feminino jogavam muito. Então, no número absoluto, era o maior número de praticantes nas escolas e também no Brasil, de esporte. E aí eu vou, de forma amadora, evoluir nisso. Depois vou continuar jogando na faculdade. Depois tinha uma associação, um clube em Goiânia que eu fui jogar. Eu tenho amigos que foram profissionais e chegaram na seleção brasileira, foram jogar
fora do Brasil. Mas nesse caminho, eu vou indo para atividade física e me empurra para educação física no Brasil. Né? E por enquanto, vida de empreendedor era só os exemplos que eu tinha lá atrás, que nada me deram. Hoje eu sei que gravaram na minha cabeça lá todo esse poder, mas não me deram conhecimento, técnica para isso. Aí meus pais se divorciam, mudam daqui, eu fico morando com a família dos meus avós, e aí é uma família que é totalmente anti-empreender. São pessoas que vivem muito no medo não da escassez, mas no medo de faltar, porque nunca pôde ter brecha para dar o próximo passo. Então a minha madrinha, que ficou muito perto de mim e terminou de me dar toda a orientação e me fomentar mesmo financeiramente, sempre foi muito planejada. Ela é economista de formação, mas ela sempre foi muito conservadora. Então era aquela coisa assim, ó, a gente só gasta o que a gente tem, só compras à vista, nunca parcelado, nunca se alavancar para melhorar a qualidade de vida, experiência, nada disso. Então eu fui de um extremo a outro, onde eu não tinha controle financeiro, que a lembrança que eu tenho dos meus pais é ter um expediente do restaurante no final de semana e pegar todo o caixa do restaurante, nem ver o que tem de compromisso no domingo, segunda-feira, e sair para jantar, ir no shopping, comprar um presente novo para alguém, a chegar para minha madrinha, que era desse jeito. Então eu fui para os dois extremos, né? E também dos hábitos. Na casa da minha avó tinha-se rotina, refeições, porções controladas, conhecimento mínimo ali para ter saúde. Então o esporte foi me empurrando, e também a minha família, que eu fiquei morando em Goiânia com os meus pais morando fora, me trouxeram um pouco da base do que eu fui achando meu caminho ali, né? Mas eu caio na educação física achando que eu ia ser... trabalhar com performance esportiva, preparação física, alguma coisa assim, seja em futebol, por exemplo, que era o mais, né? Eu falava, você é um preparador físico, alguma coisa assim. E aí nem imaginava que eu ia cair para o mundo fitness, né? Sim. E aí você falando um pouquinho ali do restaurante, que era uma empresa familiar, a gente observa muito isso hoje no Brasil, né? Porque o empresário, aqui a gente não desenvolve um negócio, ou na maioria dos casos a gente não desenvolve um negócio porque a gente, vou abrir um restaurante, eu tenho um plano de negócios para isso. Começa a empreender por necessidade. Sim. Né? E foi isso que aconteceu com a sua família. Eu lembro que você falou aqui que a sua família não era empreendedora. Eles empreendiam por necessidade. Por necessidade. E aí você comentou um fato de que chegava ali, pegava o caixa do final de semana, pegava o caixa da semana, final de semana ia para o shopping, ia para passear, fazer alguma coisa diferente da rotina, justamente para sair daquela rotina e ter algo diferente. Eu vejo muito isso, o Humberto, no empresário hoje, a gente conversa muito dentro dos conselhos, por mais que a pessoa esteja empreendendo, ela comete alguns erros básicos dentro das suas empresas, que é a falta de planejamento e principalmente a falta de clareza do que ela precisa fazer para sair do ponto A ao ponto B. E você viveu isso dentro da sua família, né? Vocês tinham um restaurante familiar, mas não tinham um planejamento, não tinha uma visão de negócio. É claro que você era muito pequeno, mas você tem algumas lembranças disso. Como que você lembra dessa fase na sua vida que você via seu pai, e eu tenho certeza que você viu altos e baixos ali da sua família por não ter um planejamento, um conhecimento mínimo de negócio? Na verdade, isso talvez seja a maior lembrança que eu tenho pela dor que isso gera, né? Porque quantas e quantas vezes, não foi nenhuma, nem duas vezes, que a gente estava em situações que a gente fala de quebrar a empresa mesmo, né? Foram várias as vezes que tinham fornecedores que iam lá receber e não tinha fomento, não tinha dinheiro para poder pagar o fornecedor e tinha que negociar aquilo simplesmente por um fato de não ter nenhum tipo de planejamento. Não é porque o negócio não era viável, não é porque o negócio não era rentável, mas é porque não tinha uma preocupação. E eu acho que até um certo momento é porque era de ignorância mesmo, entendeu? Não era assim, negligência, como hoje a maioria dos que a gente tem, sabe? Porque hoje a informação não é um problema. Sim. Mas nos anos 80, nos anos 90, isso era um problema, né? Sim. Você tinha vários empresários que não iam adiante porque não sabiam que tinham que fazer aquilo. Não sabia nem fazer uma gestão financeira de casa, imagina do negócio. Perfeito. É engraçado como nós temos hoje uma inversão, na verdade, né? Nos anos 80, e vejam que é uma diferença de 40 anos. Vamos dizer ali, 40, 50 anos no máximo ali, né? Mas nós temos uma inversão completa de uma ausência de acesso à informação, para uma possibilidade, né? Para um excesso absoluto onde as pessoas não conseguem encontrar informação. Um valor muito grande que você tem hoje as pessoas contratam outras pessoas por uma curadoria de informação. Sim. Que
é um excesso tão grande que as pessoas não sabem encontrar. O que você está falando faz tanto sentido, Humberto, que aí andando um pouco essa linha do tempo para frente, no meu mestrado que eu fiz na Australian Business, eu tinha 2 disciplinas dedicadas para isso. Eles chamam de você minerar a informação. Porque hoje qual é o problema? Você tem tantos dados, que você não sabe qual que é o realmente que importa e que você vai usar ele para poder caminhar. Ou tantos métodos para poder fazer. Se a gente for falar aqui de quantas formas tem para poder fazer um planejamento estratégico, uma reserva financeira, seja pessoal, seja o seu negócio, uma alavancagem, a gente vai ficar o resto do dia falando sobre isso. Então o problema hoje não é informação. O problema hoje é você escolher uma delas e ser guiado por uma delas até o final para poder ter certeza que vai dar certo. Porque você tem tanta informação que você não consegue achar qual que você quer. E quando você acha uma, você começa nela, de repente alguém fala uma outra, ou você vê uma rede social, você vê alguém do seu lado que falou e você quer mudar o caminho para aquilo. E depois você tá no meio, depois você quer voltar naquela. Aí você faz um Frankenstein que você não consegue fazer nada e você não sai do lugar. Você fica andando em círculos. E isso eu vejo também o seguinte, muita informação. Nós recebemos aqui o Pedro Miranda. Não sei se você lembra do que ele falou. É claro que a gente está falando, tem vários níveis de informação. Tem informação acadêmica, eu tenho informação cultural, eu tenho informação diversa na sociedade, só que eu tenho conhecimentos que eu busco no meu dia a dia ali, que eu preciso aprender alguma coisa prática para colocar e replicar isso na minha vida. O que ele falou? Ele trouxe um insight, assim, para mim, eu acho que um dos mais poderosos que eu tive até hoje dentro desse podcast. Ele falou, Paulo e Humberto, eu tenho aqui a minha rede social, o meu Instagram, eu não scrollo tela. Eu não tenho... Porque eu sigo todos os meus alunos, todas as pessoas do meu convívio ali, eu sigo todas elas. Só que o que eu faço para me consumir material? Eu tenho uma segunda conta, onde eu direciono o conteúdo que eu quero para aplicar nas áreas da minha vida. Cara, eu achei um puta insight isso. Sim. Por quê? Porque você está fazendo exatamente isso. Você está priorizando a informação que você acessa. Aquilo que faz sentido para você no seu negócio ou no seu momento de vida que você está vivendo. E aí você quebra um pouco esse excesso de informação, porque a rede social é isso, né? Informação toda hora tem um guru trazendo novas regras ou... perdoa a expressão da palavra, cagando regra na internet, falando você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e novamente, uma crítica que a gente sempre faz aqui nos episódios. O empresário ele tem que estar muito atento àquilo que ele ouve na rede social. Quem é essa pessoa por trás da câmera falando para ele, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro? Ele já construiu um negócio? Ele já abriu uma empresa? Ele já quebrou uma empresa? Ele já alavancou uma operação? Ele já passou pelos altos e baixos que você passou na sua jornada, que eu passei na minha jornada, que o Humberto passou na jornada dele, para que ele possa realmente ter a autoridade para dar um conselho? Cara, porque palpite, opinião, qualquer um dá. Claro. Agora eu quero saber do conselho. Conselho só pode dar aquele cara que tem skin in the game, aquele cara que enfrentou o desafio, que resolveu o desafio, e aí ele vai conseguir os empresários a ajudar nisso. E só para finalizar o raciocínio, o que acontece? O Pedro Miranda ele fez isso com maestria, porque ele falou, eu tenho uma rede social, uma conta na minha rede social, onde eu condenso o conteúdo de cada área que eu preciso aprender e aplicar no meu negócio, porque aí a informação vem filtrada para mim. E assim, vamos ver um pouco sobre isso, Paulo. É importante, a gente fala bastante disso, mas é importante frisar mais. Você vai ter em rede social, no máximo, insights. No Perfeito. Máximo. Insights. E tem muita gente entregando bons conteúdos e dando bons insights, né? Mas o insight... Não, mas a minha crítica não é ao conteúdo. A minha crítica é de quem que você está ouvindo esse conteúdo. Não, mas a minha crítica é exatamente... o que eu falei, é um passo além, né? O conteúdo tá lá, ele pode ser bem produzido e tem boas pessoas produzindo bons conteúdos. Perfeito. Né? Existe coisa boa. Mas eles serão, no máximo, insights. Por quê? Porque não dá para você entregar um valor real em 1 minuto, em 1 minuto e 30 segundos, em 2 minutos. Isso não existe. É irreal você achar que você vai achar a solução para o seu negócio, a solução para a sua vida em 1 minuto. Cara, em 2 minutos. Deixa eu pegar. Aquilo no máximo vai ser um norte, um direcionador para você ir atrás e depois de horas, dias, meses se dedicando àquilo, você vai achar a solução. Eu estava sábado na quadra de tênis com meu amigo, inclusive seu xará, Guilherme,
E ele pegou o celular, a gente estava no intervalo ali, esperando. Na verdade, a gente estava esperando a quadra desocupar pra gente entrar na quadra de tênis. E aí ele puxou o celular, aí o cara, na hora que eu abri o vídeo, o cara falou: eu vou te ensinar em 10 segundos como você mudar a sua vida. Em 10 segundos você vai me ensinar como eu mudar a minha vida? E é exatamente aí isso ele que você continua falando. assim, Pelo amor compre de meu Deus. curso. Exato. Aí eu te ensino. Fica aqui Você comigo. entendeu? Não existe bala de prata. Você foi para a Austrália fazer um MBA em business para que você pudesse aplicar no seu negócio. E foi nessa hora que a gente elevou o assunto para outro lado, né? Mas isso que vocês trouxeram aqui é tão importante, que é o skin in the game e o conselho com propriedade, né? Para quem passou por isso, cara, que hoje, estando mais próximo de outros empresários, frequentando ambientes que estão empresários, você começa a perceber o tanto que isso fica cada vez mais claro. Por que quem é alguém que passa por isso tem valor? Uhum. Exemplo, a minha empresa sede fica na Flórida, e lá tem 2 grupos de empresários que eu ainda não acesso eles, de mais elevado, vamos colocar assim, que eles têm 2 pré-requisitos. Primeiro, que a sua empresa tem que faturar mais de 100 milhões no ano, mas isso aí todo mundo quer. Mas o segundo, e que mais me chama a atenção, é o seguinte: para você ser parte, você tem que ter quebrado pelo menos uma vez. Ou seja, não é só sobre o tanto de dinheiro que você faz, é sobre o que você aprendeu quando você estava na outra jornada. Eu falei, cara, que sacada legal. Porque, igual você falou, você vai aprender muito mais na dificuldade, como achar novas soluções, né? Eu não acho que a gente aprende errando. A gente aprende acertando. Você acerta, você aprende, você replica. Mas quando você vai para a adversidade, quando você vai para dificuldade, você se coloca numa posição onde você tem que sair da caixa para achar o acerto. E aí esse eu acho que é onde tem muito valor. E aí esse que foi a sacada desse grupo, eu falei, cara, que legal, né? Talvez seja um ponto aí para a gente poder fazer um grupo. E tá tudo certo, tem várias pessoas que têm uma jornada linear e tranquila, mas eu acho que para quem já teve que ter pelo menos alguns percalços, cara, tem um valor aí. E assim, que é a maioria toda regra tem sua exceção. Sim. Né? Mas quando ele coloca dessa forma, basicamente o que ele está querendo comunicar é que o cara tem que ter maturidade. Exato. E às vezes vai chegar um cara e vai falar, puta, eu não quebrei, mas vai ser indiscutível que ele tem maturidade. Sim. Né? Você não vai, por exemplo, pegar um cara que historicamente não quebrou, o Steve Jobs. Ele teve problemas, ele não chegou a quebrar. Mas assim, talvez não na PJ, né? Mas na PF ele teve reviravolta. Ele teve reviravoltas. Acho que mas esse é o conceito. Acho que esse é o conceito. Você vai pegar e falar assim, pô, não, ele não pode entrar, porque ele não quebrou. Mas por exemplo, você pode pegar uma empresa super bacana, cara, que é hoje gerida por herdeiros, que não passaram pelo processo. Sim. E que não se envolveram ali, não querem. Então, ali só como administradores mesmo. Será que eles têm tanto valor assim para acrescentar para quem vai começar do zero? Eu acho que depende muito. Depende muito. Depende muito do herdeiro, depende muito da pessoa. Eu que convivo muito com sucessores, com segunda geração, eu vejo que tem herdeiros e herdeiros. Claro. Né? Tem cara que nasce com a genialidade. E esse cara, ele não precisa passar por percalço. Ele consegue adquirir a maturidade sem passar por nenhum percalço. Mas ele tem que ter maturidade. Ele tem que ter passado. É um pré-requisito aí. Perfeito. Bom, e aí você comentou então que você foi para a Austrália fazer um MBA em negócio. Vamos voltar um pouco, né? Ele fez a Austrália, fez um MBA em negócio, mas ele pulou isso. Deu um jump aí, né? Saiu lá do segundo grau, né, da faculdade. Tava lá o gordinho da lancheta, que deixou de ser gordinho, virou, né, jogador de handball. Não foi assim não, demorou um tempo, calma lá. Entendeu? Mas vamos lá, então, a gente tava falando dessa parte da escola, depois da faculdade, a gente tá falando aí de 15, 20 anos. E aí eu sou empurrado para faculdade de educação física pelo esporte, pela comunidade que eu vivia, e tava tudo certo. E aí no segundo período da faculdade, precisava de um estagiário, uma academia. Eu morava no centro de Goiânia, e aí tinha uma academia lá no centro, na Araguaia, chamava Centauro. Mas antes de você concluir, você falou que foi empurrado. E eu gosto desse tipo de coisa, porque o que acontece? Eu gosto muito de um filósofo estoico, Marco Aurélio. Filósofo, pensador estoico, e ele fala o seguinte... Imperador. Imperador. Cara, assim, hoje você pega o maior youtuber do mundo, né, que é o MrBeast. Você pega sei lá, o Trump, que é um dos presidentes da maior potência financeira e bélica do mundo. Todos esses caras, eles não tinham 1% da influência que Marco Aurélio tinha. Porque ele era rei, ele era imperador, ele era general. O cara era
fodástico em todos os níveis. Então, se a galera hoje se espelha em alguém, né? Fala, o youtuber tal, irmão. É igual a história Pera de aí. Alexandre o Grande, né? Também, né? Então, ele tem uma frase que ele fala bastante, que quando você falou que foi empurrado para isso, e aí me arremete o seguinte, ele fala o seguinte, que a nossa alma, ela é tingida pelo pensamento das pessoas que nos cercam. Sim. Então, o ambiente que você estava, as pessoas que você estava convivendo, te projetaram ou te empurraram para isso. Exatamente. Né? Foi exatamente o que você falou. É aquilo que eu falei, né? Como eu tava nessa comunidade ali do handball, eles meio que me empurraram para ali, né? Mas tinha uma figura muito importante na minha vida, e ela é presente até então, que é o meu grande amigo, meu compadre, que era de uma área totalmente diferente, que é o Rafael, que é da área do direito. Uhum, Que o Humberto com certeza conhece, presidente da Ordem aqui hoje. uhum. E aí, nessa época, eu até brinco com ele, olhando para trás e falo, olha, eu não sei por que daquele momento em diante a gente começou a ter uma afinidade muito grande, porque ali era um ponto onde a gente tem uma diferença de idade pequena, de 2 anos e pouco, mas ela era muito discrepante. Inclusive, você pode mandar um recado pro Dr. Rafael, que ele tá devendo uma visita pra gente na Moai. Toda vez ele fala, Paulo, esqueci do evento, não pude ir, não sei o quê. É claro que a agenda dele tá abarrotada, caótica, mas, Dr. Rafael, você está nos devendo uma visita e fica também o nosso convite para você sentar nessa mesa e compartilhar um pouco dessa história e contar aquilo que o Guilherme está contando, porque eu tenho certeza que tem coisa aí que ele está escondendo. Isso vai ser interessante. Tomei muito trote dele, viu? Eu fui calor dele no handball e ele que me levou para lá, mas foi bom. Boa. Mas nessa época, né, assim, eu tava para 14, para 15 anos, o Rafael já com 17 para 18, é uma fase onde do homem faz diferença, né? O cara de 18 anos já tá trabalhando, saindo, namorando, fazendo uma série de coisas, tendo independência, e eu não. Mas a gente era vizinho lá no centro também. Então isso, e a gente estudava na mesma escola, ele que me levou, vamos falar assim, para o handball, então a gente tem isso. E aí, voltando então, eu fui empurrado para a educação física, e nessa época eu fiz os 2 vestibulares. Eu prestei para educação física, aqui em Goiânia ainda era Zé Fego, não era o EG, e eu prestei para direito na Federal. Porque a gente já tinha uma afinidade, vivia muito junto, e aí tinha plano já, não, vamos trabalhar junto, abrir um escritório, vamos ser sócio e tal. E aí passei na primeira fase da Federal e passei para Zé Fego. Uhum. E aí lá no meu íntimo eu falava, cara, direito parece que não é para mim, parece que eu não quero. Eu tinha muita afinidade, tenho até hoje com o Rafael, e graças a Deus, olhando na frente hoje, ainda bem que eu não fiz, senão acho que a gente nem amigo não seria mais se a gente tivesse junto. A gente sabe disso junto, né? E aí eu segui pela educação física. Então, mas a gente continuou muito junto do handball e ele continuou sendo, desde então, uma grande influência positiva na minha vida, mas eu fui fazendo essa formação acadêmica. Então, eu faço a graduação, segundo período eu vou para o fitness de uma forma inusitada, porque era assim, simplesmente tinha uma vaga de estágio, eu não tinha, precisava fazer dinheiro, não tinha nada para fazer, fui para lá, nem imaginava que eu ia estar trabalhando no fitness, falei, eu sei o básico aqui, fiz um curso de final de semana numa convenção, me deram lá, que estagiário não era nada, né? Naquela época lá, estagiário, eu trabalhava das 3 da tarde às 9 da noite, ganhava R$3 hora aula e ficava sozinho na academia. Eu devo ter aleijado uma meia dúzia lá, com certeza. Assim, mas foi sem intenção, gente. Se alguém é dessa época aí, me desculpe, me chama de novo que eu tento arrumar, mas não foi. E aí, de lá pra cá, eu vou no esporte, no fitness, nunca mais parei. Uhum. Mas aí eu vou... Aí começam a ter os grandes centros de treinamento aqui em Goiânia, quando abre a Atrio, por exemplo, que muda totalmente o cenário fitness de Goiânia. Eu lembro que naquela época a gente tinha a Flex na 85 e a gente tinha a Athletics no Bueno ali, né? E de repente a Atrio chega colocando o ticket médio da mensalidade o dobro. Uhum. E era um valor muito, muito fácil de eu lembrar, que era assim, a mensalidade mais cara da Athletics eram R$50 por mês. E a Atrio chega com a mensalidade mais barata dela, sendo R$100 por mês. E assim, não tinha vaga para quem queria aquele empreendimento daquele tamanho, super disruptivo mesmo em Goiânia. E muda todo o cenário, e aí com certeza a classe da educação física vem evoluindo junto, o profissional, a remuneração, tudo isso, o reconhecimento, né? Os meus pais divorciaram, eu era muito novo, e a minha mãe se casou de novo com o meu padrasto, que eu também tenho a honra de chamar como meu pai, que foi quem me deu muita orientação de valores, de masculinidade, né? E pro meu pai, quando eu falei que eu ia fazer educação física, foi uma ofensa para ele. Não, você tem que fazer direito, você tem que ser um promotor de justiça, alguma coisa assim. E aí, nada como tempo e track record, né? Para você poder falar que não era só isso. Mas na cabeça dele era a única coisa que podia salvar a gente, uma profissão que era
reconhecida lá, né? Uhum. Mas aí você tem toda essa evolução do fitness e tudo isso aí eu começo a trabalhar como personal trainer, sou estagiário ali, conheço uma outra pessoa que me influenciou bastante também, que é um amigo, que é o Sérgio, e foi meu sócio durante muito tempo. Mas antes, só pegando um ponto que eu acho interessante para quem está nos acompanhando entender. Você falou que a sua família tinha um restaurante familiar, e a comida era muito à vontade e todo mundo com sobrepeso. Você acredita que inconscientemente isso foi algum gatilho para que você falasse assim, olhasse para os lados, sua família e tal, cara, eu não quero ir para esse caminho, eu quero traçar o oposto disso, porque eu posso traçar o oposto disso, eu posso ser diferente daquilo que eu tenho aqui na minha família? Absolutamente sim, Paulo. Em 2 aspectos. Primeiro esse de saúde. É consciente ou subconscientemente? Não, Conscientemente. Consciente, porque a gente tem 2 formas de usar os exemplos que a gente tem ao redor quando a gente está na nossa formação, né? Que é de criança e adolescência. Uhum. Ou você olha aquilo com admiração e você quer replicar, ou você olha aquilo com não é achando ruim, mas você fala, isso eu não quero, e você repele aquilo e vai para uma direção oposta. Perfeito. E eu encontrei 2 coisas nessa época da minha vida que eu quis repelir. Que era os hábitos da alimentação e a estética, e consequentemente lá na saúde, aí eu não, naquela época eu jamais estava pensando nisso, a clareza que a saúde teria, né? E o segundo, que era da questão organizacional e financeira, né? Então eram 2 fatores. Esses 2 fatores. E aí é onde eu tenho muita afinidade na casa da minha avó, paterna, e com a minha madrinha, onde lá tinham hábitos saudáveis, não só hábitos saudáveis de alimentação, mas hábitos saudáveis. Dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, não ter TV à noite, uma série de coisas que hoje eu replico na minha casa, eu fui aprendendo lá, refeições equilibradas, porções, horários, há também organização financeira. A disciplina, né, Gui? A disciplina. Lá na casa da minha avó, muito pelo meu avô, que era bem autoritário, mas aí, consequentemente, fiquei muito mais próximo da minha madrinha, eu aprendi a ter disciplina. Sim. Eu aprendi a falar assim, ó, se você reservar o dinheiro, você sempre vai ter. Se você se planejar, nunca vai faltar. E aí, só que eles, naquele momento, faziam muito isso pelo medo. Não acho que era só o medo da escassez, mas talvez o medo da limitação. Não, só posso chegar até aqui, não, só posso isso. Então eu acho que, e lembra no começo da nossa conversa, que eu estava tendo essa conversa em casa, e aí a minha esposa até falou assim, ó, eu acho que você, de alguma forma, precisa encontrar uma maneira de contar a sua história lá de trás, que é assim, e isso, palavras dela, né? Ela falou assim, o que eu olho para você e te admiro é que você teve tudo para ter dado errado em várias coisas, mas você conseguiu pegar as coisas boas de cada um que estava ao seu lado para poder construir a sua trajetória. Então eu olho para trás hoje dessas pessoas, né? Eu olho, por exemplo, a minha mãe tem uma veia empreendedora fortíssima, pensamento positivo, não vai dar certo, não sei como, mas vai dar certo. E aí depois ia fazer acontecer, vi ela fazer isso várias vezes, porque na nossa família, meus pais se divorciaram muito rápido e minha mãe foi quem sempre foi a empreendedora e a provedora. E é até hoje assim, né? A minha tia, da organização, da disciplina, a minha madrinha, a minha avó e a minha tia também, dos hábitos, de olhar para isso. Então, assim, eu fui pegando de cada um e fui fazendo isso. Extraindo o melhor de cada situação. Do Rafael, por exemplo, a gente se conecta muito porque a gente tem uma história de vida muito parecida. Os nossos pais foram pro mundo, deixaram a gente com os avós, e a gente teve que se virar muito cedo, e aquela coisa assim, nossa, eu sou frustrado, eu sou traumatizado, porque meus pais... Não deu tempo para isso não, amigo, vambora. Não dava para ficar chateado demais. Sem mimimi, né? Que o mundo tava andando e tava vendo. Eu lembro do Rafael, com 15 anos de idade, já ter se graduado no FIS, que eu acho que era a escola que ele fazia o inglês, e tá dando aula no espanhol de plantão para poder fazer o curso dele de espanhol e ganhar uma grana. Entendeu? Não era uma coisa... Não dava tempo da gente poder fazer isso. E eu a mesma coisa. Minha tia tinha um escritório de economia e eu fazia trabalho de office ball para ela, lembro direitinho. Eu ia fazer a cerveja de banco para fazer R$25 por semana para poder bancar as viagens que a gente tinha das competições do handball ou comprar o tênis que eu queria jogar. Porque na minha avó, eu tinha tudo. Casa, comida e a minha roupa lavada. Mas o básico e só. Sim. Vai ter um campeonato final de semana lá em Uberlândia. Custa R$20 o ônibus, tem que dividir para todo mundo. Minha avó, meu filho, ó, não tem. Então eu já dava meus pulos ali. Legal. O meu pai sempre foi muito... A lembrança que eu tenho do meu pai biológico, né, que é irmão da minha madrinha, sempre muito desorganizado financeiramente. Sempre fez muito dinheiro, foi e voltou 3, 4 vezes na vida, ciclos, mas nunca soube administrar. Então ele chegava e falava, não... Pode contar que eu vou dar aqui, ó, R$200 pro Guilherme todo mês para ele poder fazer as coisas dele. E não foi nem uma, nem duas, nem 10 vezes que
minha tia, minha madrinha teve que dar e, se brincar, ela tem uma caderneta lá até hoje, do tanto que ele ficou devendo para ela e já morreu, eu vou ter que pagar, né? Ou que eu tava na escola, cara, quantas vezes eu tava na escola, chegava lá aquela cartinha da mensalidade atrasada, porque era meu pai que pagava, meus pais divorciados, e a minha mãe, no negócio dela lá do restaurante, os fornecedores que tinham dinheiro. Então, assim, eu tive tudo para dar errado, vamos falar nisso. E fora outras coisas que ainda tem, né? Eu tenho um tio depois que morou comigo, que eu dividi a casa com ele, que era viciado em droga, entendeu? E eu nunca fui nem usuário de drogas. E não tem nada contra, sei lá, cada um faz o que quer, mas... Então, assim, mas que você me perguntou, o que é? Eu fui olhando esses exemplos, cara, e eu fui falando, cara, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. E eu fui correndo pro outro lado. Mas o que tinha de bom... Eu falei, não, põe isso aqui dentro da minha maleta de ferramentas. Uma hora isso aqui vai fazer sentido para mim. Bacana. E eu acho que hoje eu consigo usar tudo isso com esse histórico lá atrás. Legal. E aí você falou, então, que foi empurrado para essa área do fitness aí. Aí conta um pouquinho dessa... aí eu vou para a área do fitness, me formo ali em educação física, eu já estou trabalhando lá na... Qual que é o ano? Eu formei em 2006, que foi o mesmo ano que eu conheci minha esposa. E aí você foi trabalhar na Átrio. Aí eu fui estagiar numa academia no centro, depois eu fui para uma academia no Bougainville que chamava Fitway. E aí lá na Fitway tinha um professor, cara, que ele já faleceu aqui em Goiânia, que é o Marcelo Chalub, que eu falo que é uma das poucas pessoas na vida que eu conheci até hoje que era uma unanimidade. Sabe aquela pessoa que qualquer pessoa que você conversa com ela tinha um passe livre? Seja colega nosso, ou seja a pessoa. E aí eu gostava muito do Marcelo. O Marcelo foi a primeira pessoa que começou a me capacitar tecnicamente. Porque tinha várias crenças limitantes sobre o treinamento resistido com musculação. E ele estudava muito, e a gente não tinha tanto acesso assim, né? Nos anos 2000, a internet nem era desse jeito. E aí chegava lá com alguns artigos, me entregava para fazer os exercícios. Para quem é da área vai lembrar muito disso, que é o seguinte, existe uma polêmica muito grande do exercício que a gente faz, que é uma puxada, de fazer ela trazendo a barra nas costas, que machucava o ombro. E aí eu comecei a replicar isso, né? Eu ouvia todo mundo ali, puxada nas costas não pode, puxada nas costas não pode. E ele era o único personal que prescrevia isso. Eu falava, caralho, o que esse cara faz, né? E eu muito curioso. E um dia eu, não faz essa puxada não sei o que. Ele olhou, eu era estagiário ainda, ele falou assim, por que você tá falando isso aí, professor? Eu falei, porque me ensinaram ali. Ele falou, não, faz o seguinte, vamos tomar um café aqui depois do seu horário. Aí tomou e falou assim, vou te dar esses artigos que você lê. E aí eu fui lá ler, era um artigo que tinha um N de 7 pessoas, que eram nadadores, que também foram fazer isso, foram treinar. E aí você vai ver, era muito mais esforço repetitivo da natação do que o exercício. E tem um monte de benefícios, cara, porque você aumenta a flexibilidade. E aí o conceito que eu saí desse aprendizado com o Marcelo, e eu levo para isso tudo hoje cara, não tem um exercício errado. Talvez aquela pessoa não pode fazer ele, entendeu? O exercício não é um problema, mas o problema é a pessoa. Mas aí eu cheguei nisso, que aí o Marcelo arrumou uma vaga de um estágio lá na ATA. Ele até brinca comigo, não, cara, isso é muito... Mas o legal é que ele pegou um estudo, Marcelo, na época... colocou ali para você, para validar o pensamento dele. Então não foi algo solto, não foi algo aleatório. E eu comentei aqui num dos episódios que a gente gravou, Gui, o que eu gosto? Aí eu tô falando Paulo, pessoa física. Eu gosto das coisas que elas passaram no teste do tempo. Sim. Então não adianta você pegar ali, o fulano falou, tá, quem é o fulano na fila do pão? É um cara que, não quero saber, eu quero saber da onde vem essa referência. É um estudo, é uma validação, você tem uma dupla checagem, você tem um estudo comprovando aquilo que você está falando, ou é só a sua opinião? Porque se você tem a sua opinião e eu tenho a minha, fica com a sua, eu fico com a minha e eu vou olhar para os dados. Os dados, através dos estudos, me mostram isso. E foi exatamente o que ele fez. Ele falou, cara, essa opinião que você ouviu ali do fulano não importa. O estudo mostra isso. E eu acho muito interessante isso, porque a galera perdeu isso. Ela perdeu esse senso crítico de analisar as coisas com profundidade. E o problema da rede social, de ficar scrollando tela toda hora, um monte de conteúdo aí, como a gente já citou várias vezes, a galera esquece de analisar e ter senso crítico de olhar as coisas e olhar o que faz sentido ou não, se isso tem embasamento ou não. Não é porque o fulano falou, um guru da internet falou, que é verdade. Como eu até brinquei, eu fui almoçar esse final de semana no Flamboyant, aí tava um casal de amigos, eles são de fora, vieram para Goiânia, e aí a esposa de um deles falou assim, não, mas tá na internet. Eu falei, se tá na internet, é verdade, né? Tá na internet, né? Aí ela meio que, não, veja bem, não é assim. Eu falei, então,
Tá na internet, mas com base no quê? Então eu gosto muito de materiais de estudo, seja a Bíblia, seja a Palavra de Deus, seja um filósofo estoico que passou no teste do tempo. Aquilo foi comprovado por várias e várias gerações, é validado e tem efeito na sociedade. Eu sou de uma família de acadêmicos, né? Então eu cresci com estudos acontecendo, né? E essa coisa toda. E é até engraçado, né? Porque esses dias a minha mãe é uma pessoa que tá tá acontecendo uma situação muito interessante, porque ela tem uma cultura, uma bagagem cultural e de informação que é absurda. Uhum. Mas a rede social não é uma coisa da geração dela, Uhum. né? Então ela não entende certas dinâmicas. Por exemplo, a pessoa te posta, a gente reposta, né? Uhum. Só que minha mãe, ela tem o doutorado dela é na semiótica. E a semiótica é o que o pessoal chama de análise de discurso. E ela me ligou esses dias e falou assim: eu preciso conversar com você. Pronto. Aí eu, tá, mãe, por quê? É uma questão da semiótica. A forma como você está se posicionando, eu vi umas coisas que você colocou no seu Instagram, não condizem com o seu ícone. Aí eu falei, tá, então realmente nós vamos precisar sentar e conversar, porque eu não entendi bolhufas. Aí assim, aí ela, porque você postou, não sei o que. Aí eu falei, não, mas é porque a pessoa me marcou. Aí fica mal educado, uma questão de etiqueta. É mal educado eu não repostar o que ela postou. Por mais que não converse tanto. Ela não, mas você tem que repensar isso. Vamos sentar e vamos conversar. Então tá bom. E tô aguardando a conversa ainda. E aí só um adendo, né? Chegamos ao ponto aí, né? A pessoa faz um post e te marca, você é obrigado a repostar a pessoa para poder fazer isso, né? É uma questão. Às vezes você não vai nem concordar disso. Né? Então, mas é algo que é interessante. Depois que você tiver essa conversa com sua mãe, eu gostaria que você compartilhasse ela aqui com a gente no episódio. E eu vejo que eu não sou obrigado. Hoje eu tenho essa maturidade, né? Cara, por conta da Moai, por conta dos conselhos, por conta de muita coisa, muita gente vem, pega um conteúdo que a gente às vezes grava, sim, é legal o podcast, né? Pô, o podcast é legal, eu acredito que nós estamos construindo um baita de um projeto aqui, Humberto, principalmente por quem senta desse lado. Não sou eu, não é sobre mim, não é sobre o Humberto, é sobre o empresário que senta aqui e compartilha a história de vida dele. O que eu e o Humberto estamos aprendendo com vocês, cara, é surreal. É surreal. E aí a gente compartilha, pega um corte, faz alguma coisa e a gente compartilha. Aí tem alguém que vai lá, pega, reposta e coloca uma frase descontextualizada. Cara, e eu não vou repostar essa frase. De forma nenhuma, não faz sentido. Porque não faz sentido pro contexto que foi gerado o podcast. Mas isso é uma coisa que eu tô aprendendo também, até que a questão do obrigado, né? Não é nesse sentido. É porque eu sempre utilizei meu Instagram sem um viés profissional. E, de uns 2, 3 meses pra cá que eu tô começando a olhar pra esse viés. Isso sempre foi uma coisa... Meu Instagram era fechado até alguns meses atrás. Meu também. Ele era voltado 100% para interação com amigos. Entendeu? Mesmo. Então, um amigo te marcou, você reposta. Por quê? Porque, o cara te marcou, fica chato e tal. Claro, é muito nesse sentido. Sim, entendeu? Sim. Mas sim, mas ela tá coberta de razão. Não, e eu achei interessante o que ela falou. É a forma da visão, porque é o 100% o técnico, o intelectual, dizendo, olha, tô enxergando isso aqui, e isso não está condizente, que é muito no que nós estamos falando, do estudo, né? Cara, e isso... eu ia falar, eu tô pensando de onde que a gente chegou, agora eu lembrei. Isso na educação física é formidável, cara. Não, isso porque é a ciência, né? Eu tenho um professor lá na academia que eu tô treinando, chama Kleber, né? Ele até tem o Brabo da Gym, que é o Instagram dele. Cara, espetacular. E tem muita gente que critica não é nem uma crítica, mas ele fala assim, não, eu não vou treinar com o Kleber não, porque ele o treino dele é muito forte, entendeu? E outros falam assim, não, o Kleber você treina com ele, o treino e já vai um MBA junto, né? E eu já sou o contrário, cara. Eu fico doidinho pra dar certo e treinar com ele. Por quê? Porque, cara,
O que eu aprendo com 1 hora de treino com ele é absurdo. Ele vai mais devagar, se posiciona assim, movimenta aqui, e ele vai te explicando por quê. Se você faz isso aqui, se você fizer, você não dá esse arranque, se der esse arranque, você vai sobrecarregar a sua lombar. Eu conheço o Kleber, ele é super bom tecnicamente. E aí, você falou exatamente o que você estava falando. A sua cultura do seu background é de quem traz esse estudo, né? E aí eu estava tentando lembrar de onde a gente chegou nisso e por que naquela época, cara, isso era muito importante, porque a gente está falando aí de 2005, 2010, cara, naquele momento a gente não tinha nem base científica para nem tipo de suplemento que era praticado. Imagina para método de treino, era tudo na base da tentativa e erro. Então, quando você tinha algumas poucas coisas, a gente tinha que tentar validar o que a gente estava buscando e fazendo, que hoje a gente, olhando para trás, consegue ver o tanto que o treino de musculação é importante para longevidade, para ganho de força, etc. Ainda trocando o pneu do carro com o carro andando. Para poder fazer. Ele falou isso no podcast uns dias, sei lá quando que ele falou isso. Mas ele disse que boa parte do que nós temos hoje de musculação, de suplementação, de tudo, foi construído na base da porrada em cima dos bodybuilders. Exatamente, fisiculturismo. Saíram fazendo na tora e fazendo a coisa. Todo mundo critica. Vamos continuar essa linha lá atrás. Nessa época que eu me formo, cara, em 2006, é um ponto de transição da minha profissão, minha formação no Brasil, que é quando sai o nosso Conselho Federal e o Conselho Regional de Educação Física. Só que ali, você tinha alguns profissionais que já faziam essa atuação antes, e todas as regulamentações de profissão passaram por isso. Então, na minha geração, existe um ponto de corte onde você tem quem era o profissional da educação física que era graduado e quem era o profissional de educação física que estava fazendo uma modalidade específica. Eles foram chamados de provisionados. E, cara, existia um preconceito muito grande, e eu fiz parte dele até eu entender, de falar assim, não, eu sou graduado, eu sou mais superior do que você que é provisionado. O que foi feito, né? O cara era professor de musculação, ele ganhou uma licença para continuar atuando como professor de musculação, validando a experiência prática que ele tinha. Mas ele não poderia dar aula de educação física escolar, por exemplo, ou natação. A minha graduação já era de licenciatura plena, que na teoria eu poderia dar aula de tudo, mas você sabia tudo e não era especialista em nada, ou seja, era um generalista. Porra nenhuma, desculpa a expressão da palavra. E hoje, olhando para trás, cara, aqueles caras que eram provisionados, eles eles são expert naquilo que eles são, porque eles se especializaram naquilo. E aí, trazendo os bodybuilders, que são os caras que ficavam na academia e ficaram mal vistos por alguns, e eu, num primeiro momento, cara, hoje eu entendo que esses caras estudaram, ralaram, validaram, experimentaram neles as coisas. Verdadeiros cobaias. Eles foram. Tem um monte de método hoje de treino, cara, que tem aí, que foi evoluído por causa disso. E aí você pode pegar os big players que foram disso, o Schwarzenegger e etc, e colocaram e validaram neles até as pessoas do dia a dia. Se a pessoa acha bonito ou não, é outra conversa, mas que o cara é focado e disciplinado com ele mesmo no corpo dele e as coisas que ele faz no corpo dele, cara, pelo amor de Deus, cara, é super focado. Eu te falo mais, hoje, tô falando de hoje, eu posso me intitular um especialista de fitness e saúde. Se você tirar o meu conhecimento, mas me dar a minha experiência de vida e falar, cara, você quer ir lá na academia A, falar com esse cara que é bodybuilder com 50 anos de idade, tem um track record com 20 clientes dele, ou você quer falar com esse médico que tem 40 anos de idade, que não vive o que ele fala, ou esse nutricionista, ou esse personal trainer. Cara, eu nem penso 2 vezes. Sim. Eu vou aqui, ó. Porque é o mundo que a gente vive. Exato. Você vai ouvir conselho aqui, você vai pôr sentado nessa cadeira aqui quem? Quem tem negócio? Quem já passou por isso ou quem não falou? É o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, sabe? Então, a gente vive hoje num mundo onde você não praticar o que você fala, você querer dar conselho do que você não vive, você querer ser exemplo do que você não é, cara, não dá mais. Não rola. Não dá. E é aquela famosa máxima, né? Não adianta. Se você é dentista, seu dente tem que estar bom, tem que estar bonito. Eu falo assim. Se você é personal trainer, você tem que estar no shape. Esquece. Esquece. Personal gordinho não passa credibilidade. Não, porque então, exato, cara. Você pode até ter muito conhecimento, muita credibilidade, tudo bem, ok, mas você já vai ser pré-julgado, você já vai ter um monte de porta fechada, você já vai ficar ali, cara. Cara, esse cara não consegue aplicar tudo que ele sabe. Não, o que tá faltando? Não vive. Ou ele não faz isso, né? Ele não vive aquilo que ele não precisa ser o atleta, o top 1. O médico não precisa ter... O cardiologista não precisa ser o cara mais bam de condicionamento físico. O dentista não precisa ter o dente mais branco, limpo, isso. O gestor financeiro não precisa nunca se alavancar na vida. Mas se esse cara não for exemplo no que ele faz, cara, de um certo modo, eu entendo, mas não serve para eu contratar. Não é para mim. É o que eu faço, né?
Mas a gente tava na linha do tempo ainda, né? Nós estávamos em 2006, você Aí chega falou da 2006, aí eu tô lá na Atrio, eu termino a minha graduação e começo a atuar ali como personal trainer. E fico nesse mundo aí por 15 anos. Mas eu começo a empreender quando, em 2012, eu tenho um problema, 2011 para 2012, um problema bom. Eu e meu cunhado, Ricardinho, quem conhece em Goiânia, que é dono, sócio fundador e idealizador da Punk CrossFit, que a gente tinha muita demanda e não conseguia mais dar aula. Literalmente acontecia isso com a gente. Chegou num ponto que se a gente quisesse dar aula para 30 pessoas, a gente tinha 30 pessoas para dar aula. Eu ainda nem era casado, ainda era noivo, cara. Eu chegava na academia às 6 da manhã, saía 10 da noite, não vivia, não tinha nada, fazia dinheiro, mas não dava. Aí a gente contratou uma consultoria, falei, cara, eu preciso ganhar igual e trabalhar menos, eu vou ganhar mais, me dá um caminho. E aí, uma consultoria aqui em Goiânia ainda, que chamava Inovar, mostrou uma solução pra gente fazer como se fosse uma equipe, né? Na época era chamada uma equipe de personal trainer. E aí, tornando uma história longa ou curta, foi a primeira empresa que a gente idealizou, abriu, que chamava Viva Mais, onde a gente fez um grupo de professores, onde eu e o Ricardo, a gente captava os clientes, fechava os contratos, e a gente tinha a nossa metodologia e outros professores ajudavam a gente a aplicar. Uhum. E começou a funcionar super bem. E aí a gente trouxe uma inovação que todo final de semana a gente reunia os nossos clientes para trazer uma dor, que acontece até hoje, né? E isso a gente está falando de 2012, né? Uhum. 15 anos atrás quase. Todo mundo tinha agenda muito cheia, todo mundo de alguma forma perdia um treino. Com quem tem hoje um contrato regular de personal trainer, cara, se você tem um contrato de 3 vezes por semana e você é empresário, em algum momento, uma vez nesse mês, você vai perder uma aula. E o seu personal trainer está lotado de aula, ele não vai te repor. Aí a gente vai falar de outra coisa aqui, porque que hoje eu falo para todo mundo que provavelmente que atrapalha é o personal trainer, eu falo para mandar o personal embora. Mas aí o que a gente fez? A gente começou, cara, a treinar, fazer um treino de todo mundo junto no final de semana, num sábado. Então, eu tinha que repor uma aula para o Humberto, eu tinha que repor uma aula para o Paulo, eu tinha que repor uma aula para o João, eu tinha que repor uma aula para a Maria. E eu queria repor a aula, não é porque ele estava me cobrando. Você estava achando ruim que você estava pagando, eu não tinha. Mas eu já estava preocupado, porque eu sabia que se você não treinasse, você ia enfiar o pé no final de semana, você ia perder o ritmo. Eu queria te entregar o resultado, eu só não sabia que era isso. Então você estava com foco no resultado. Eu já estava com foco lá desde então. O que a gente fez? Cara, vamos treinar junto. E a primeira vez que a gente marcou, eu lembro direitinho, o Ricardo falou, cara, não vamos avisar. Porque se a gente avisar que o Paulo vai treinar com o Humberto, às vezes ele vai achar que vai ser difícil, vai ficar com preguiça, não vai. Uhum. Só que a gente não podia fazer isso na academia. Então a gente falou, cara, vamos lá no Vaca Brava, vamos treinar outdoor lá hoje. Marquei com você às 11, com outras 11. Marcamos lá, eu, Ricardo, 10, 12 pessoas. A gente chegou, ó, a gente veio aqui, chamou todo mundo, não dava para dar aula todo mundo, vocês vão treinar com a gente. E vai ser bom para você, vai bom para a gente. Cara, foi o melhor que a galera gostou. Porque foi diferente, foi motivante, teve comunidade, teve conexão e resolveu o problema. Ninguém tinha a sensação que estava perdendo a aula e para a gente, em 1 hora no final de semana, a gente dava 6, 7 aulas que a gente ia andar no sábado e estava livre para poder ir. Só que você não sabia de nada disso quando você fez isso? Nada, só na intuição. Que agora você jogou agora todos faz, Mas tinha uma coisa que vem comigo desde sempre, que era o foco no resultado do meu cliente. O foco da pessoa que eu cuidava. Você sabe que recentemente eu fechei o meu negócio de 12 anos e tô abrindo um negócio novo e eu contratei ajuda para isso, lógico, né? E um dos exercícios que eu tive que fazer foi eu tentar conectar pessoas que me conhecem há 20 anos atrás da minha carreira, há 10 anos atrás e recentemente. E uma das perguntas era falar assim, ó, o que você vê que me difere dos outros profissionais? Teve gente que eu fui conversar que só me conheceu como personal trainer. Eu atuei durante 15 anos em Goiânia como personal trainer. Tem gente que já conhece como empresário. E a maioria das pessoas trouxe uma característica que foi comum nessa resposta, que foi, ó, você se importava, ou você se importa com o resultado. Não era sobre... E hoje eu uso isso, né, na minha venda, porque eu tenho muito orgulho de falar que hoje o que eu faço, eu sou vendedor. Então eu uso isso no meu processo de venda e falo assim, ó, não é sobre o seu contrato. Eu não estou aqui para falar sobre o seu contrato, estou aqui para falar sobre o seu resultado. Se eu falar que eu vou cuidar de você, fazer um projeto para você, eu vou me comprometer com o resultado desse projeto. Não é sobre dinheiro. E aí eu sempre tive isso lá atrás, que é o que a gente está falando aqui, só que eu não sabia técnico, não sabia dessas coisas, era um conceito que a gente tem que é da nossa North Star Metric, que é o que te guia para poder fazer. Então sempre foi isso. Eu costumo falar que classificar pessoas como você como o empreendedor empírico. Uhum.
Você foi fazendo as coisas por empirismo. O que é muito comum no empreendedorismo. A pessoa que tem o feeling, ela vai fazendo. Então, quando vocês tinham a questão de estar lotados, vocês perceberam que vocês não conseguiriam crescer. Então, o que vocês fizeram? Vocês foram buscar a forma de escalar. Sim. Sem saber o conceito de escala, sem saber as formas possíveis de escalar. Porque para a gente que já tem uma maturidade de negócio, que já aprendeu, que já vive nisso há muito tempo, é muito fácil. Então, chega uma pessoa que está passando por uma dificuldade dessa, e eu já... eu lembro que eu tive um personal trainer, numa época, o Vitor, que ele até seguiu esse caminho, montou um estúdio de personal, uma academia lá na cidade dele, acho que é Iporá, se eu não me engano. É isso, que ele começou a falar, pois é, eu tô sem horário, começou a falar isso, eu falei assim, cara, é o seguinte, existem duas formas de você crescer. Só existem duas formas de você escalar. Você pode escalar pelo ticket, você pode escalar pelo volume. Para você escalar pelo volume, você vai ter que delegar, você vai ter que ter outras pessoas trabalhando para você, esse aqui é o caminho. E você escalar pelo ticket, você tem que trabalhar a sua imagem de uma forma que você seja referência a um ponto que as pessoas estejam dispostas a pagar um valor maior para isso. Pra gente é muito fácil. Sim, a gente tem clareza disso hoje, né? E tem bagagem. Agora, quem tá começando lá atrás... Isso é um negócio extremamente complicado. E vocês fizeram isso. Eu tô analisando o que você falou. Então, beleza. Quando vocês fizeram a Viva Mais, né? Isso. Viva Mais, vocês criaram uma forma de vocês poderem escalar a demanda que vocês já tinham. Né? Então, foi isso. Vocês criaram uma equipe para poder atender e gerar essa escala. E dentro disso surgiu uma dor, que era a questão da reposição. E aí vocês criaram uma solução para a dor da reposição, só que inconscientemente, empiricamente, vocês atingiram vários outros gatilhos, que é a questão da comunidade, a questão da sociabilidade, né? A questão da diferença, a questão da experiência, tudo isso são agregadores de valor dentro do negócio. Sim, com certeza. E a gente foi trazendo outras coisas. Por quê? Quando a gente entendeu que isso tinha valor, o que a gente começou a fazer? A gente começou a colocar para as pessoas que ela ia ter aquilo. Então, na hora de fechar um contrato, eu lembro que era muito assim, um treino de personal trainer 2 vezes na semana eram R$800. E aí a gente falava, aqui você vai investir os mesmos R$800, mas você vai ter 3 treinos da semana, dos quais 2 vezes vai ser com o seu personal trainer, que é igual o João que faz ali, mas você tem um terceiro treino, que é aqui, junto com a comunidade. E o que começou a acontecer? Como eu e o Ricardo, a gente aumentou essa distância social que a gente fala, e falava, mas na segunda e na quarta você vai treinar com o João, mas no sábado ou é comigo ou é com o Ricardo. Então, além de ser um treino a mais pelo mesmo investimento, tinha um diferencial, porque as pessoas já queriam estar treinando conosco, né? O Ricardo até hoje é uma referência. Hoje, quando ele já não dá aula mais, super expert. Quando ele vai na academia dele, vai falar que ele vai dar aula, todas as unidades, cara, faz inscrição para poder fazer uma aula com ele, porque ele é realmente um muito bom treinador. Então, dali a gente começou a empreender. Mas aí vamos chegar naquele ponto. Planejamento estratégico, o que é isso? Aí eu trouxe a minha bagagem de organizar. Não, aí eu trouxe a minha bagagem da pessoa física para um pouco dentro. Não abrimos nem PJ na época, né? A gente abriu uma conta conjunta entre ele e falou: vamos movimentar tudo aqui nessa conta conjunta. Cara, a gente implantou boleto para as pessoas pagarem. Já estava à frente de 90% dos profissionais. Cara, a gente já estava Cara, a gente tinha apresentação de venda, a gente tinha contrato, a gente tinha boleto bancário para fazer pagamento, a gente tinha plano, cara, igual a academia. Tudo isso graças à mentoria que a gente teve. E isso é um ponto muito interessante, já que nós estamos falando desse mercado fitness, é que, de uma forma geral, os personagens trainers, as pessoas de educação física, as pessoas que trabalham nesse mundo, elas são muito desorganizadas financeiramente e burocraticamente, por exemplo. A maioria não declara imposto de renda. Eles não sabem nem por onde começar. Assim, mas é falta de orientação, é ignorância. Sim, é total. E esse é um ponto, né? Muito, muito importante. E até hoje, né? Até hoje. Eu concordo e permita-me discordar em partes disso. Por quê? O que eu vejo na academia? Você chega na academia e tem um personal. O aluno está treinando aqui, fazendo exercício todo torto, e o personal está aqui no celular, scrollando tela. E aí ele olha para o Gui e fala: não, mas o Gui deu sorte na vida.
Não, mas o Gui é porque o Gui foi para a Austrália. Tá, mas e você como profissional, que você não está cuidando nem do seu aluno que está ali com você, que está pagando a mensalidade para você. Você não olha, não corrige o exercício dele, como você falou, você estava lá, o cara corrigia a tua postura. Não, faz assim, esse exercício está errado. Espera aí que esse aqui vai dar mais resultado para você naquilo que você precisa. A maioria, irmão, você sabe, você é do ramo, cara. você é do segmento, você sabe que a grande maioria dos profissionais, eles não fazem o básico, mas eles querem ter os mesmos resultados que você. Eles querem alcançar os mesmos resultados que o Gui. Há quantos anos, Gui, construído? Eu comecei no fitness em 2006, né? Vou fazer 20 anos. 20 anos construindo a sua carreira, eles querem ter os resultados que você tem hoje, não fazendo o básico que você fazia isso há muitos anos atrás. Que era, como você falou aqui, até anotei aqui, ó, foco no resultado do cliente. Não é foco no cliente, é foco no resultado do cliente, que isso muda o jogo. Muda demais. Você sabe por quê? Porque sabe qual foi a primeira objeção que eu tive quando a gente foi fazer o Viva Mais e que os clientes também começaram a fazer? Assim, cara, mas ele vai falar que quer treinar comigo. Ele não vai falar que quer treinar com o Paulo. E aí foi onde, né, com o conhecimento, alguém me trouxe e falou assim, não, vamos treinar essa objeção. Eu falei assim, tá, mas você quer treinar comigo, você quer a minha companhia ou você quer o resultado do que eu faço? Exato. Não, eu quero o resultado. Então tá. E aí foi onde eu comecei, cara, de novo, mais uma coisa que eu uso hoje, eu comecei a oferecer garantia. Falei, então vamos fazer o seguinte, Humberto, você vai fechar um contrato comigo de 3 meses, você vai treinar com o Paulo. Se em 3 meses o que a gente tá planejando aqui não der certo, cara, você não precisa pagar, eu te devolvo. Porque você vai ver que se eu ficar do seu lado, mas se eu não planejar, se eu não executar, se eu não tiver um método, você vai ter minha companhia, mas não tem um resultado. E você não quer comprar minha companhia, você quer comprar meu resultado que você está vendo com a fulana, com o ciclano, que te indicou para sentar comigo. Então me permite mostrar para você o que o Paulo vai fazer, que é por isso. E aí eu quebrava essa objeção para a pessoa. Eu falava, ó, você não quer comprar a minha companhia, você quer comprar meu método, que é o resultado. Só que tinha objeção. Eu falava, então faz, se não der certo, tem problema. E tem muitos profissionais, e eu acredito que no mundo empreendedor, no meio do empreendedorismo, e a galera que acompanha a Moai, a gente tem bastante seguidores nas nossas redes sociais lá da Moai, eu acredito que tem bastante treinador, preparador físico, professor e etc. E, cara, é interessante você falar isso, por quê? Porque a maioria das vezes ele não está preocupado no resultado. Ele está preocupado em fechar a escala de horários dele para ele ter um recebível mensal. Cara, e tá tudo bem. Só que esse cara, ele só vai chegar até aqui. Ele não vai conseguir ir para o próximo nível. E aí é onde isso você pode replicar em todas as profissões. Sim. Não estou falando só do profissional da educação física, não. Qualquer profissão. Se você faz o básico, você não vai conseguir passar para o próximo nível. Você tem que fazer... Cara, é legal o que você está falando, porque você trouxe uma disrupção para o mercado. E tem uma frase de Walter Longo que eu gosto bastante. Ele fala o seguinte, ele fala que inovação é você fazer diferente o que todo mundo faz igual. Todo mundo estava fazendo igual. Você veio e fez a mesma coisa, só que diferente, com foco no resultado do cliente. E isso muda o jogo, isso Sim. muda todo o jogo, e tanto é que você tem a sua empresa está migrando de negócio também, porque você teve um resultado diferente, porque você entregou um resultado diferente. Sim. E eu acho isso um baita game change. Game change total. E nesse momento que a gente está nessa linha do tempo, cara, o CrossFit que chega no Brasil tem exatamente essa proposta. Uhum. Porque... Que isso foi em 2012, 2012, 13, que aí a gente abriu essa companhia e meu cunhado descobriu isso, um contato, e ele foi para os Estados Unidos, o Ricardo, fazer a certificação. E ficou lá em contato, acho que ele ficou 50 dias lá sozinho, morando em San Diego. De lá ele já estava no telefone comigo, falou assim, ó, deixa eu te falar, nós vamos abrir uma academia, mas... O Ricardo, depois, se vocês quiserem, cara, você tem que trazer ele aqui, porque a história dele é muito legal, muito. Eu sou super fã, porque assim, o Ricardo devia ser aquela pessoa que ele sempre ganhou mais do que ele gastava, mas ele nunca teve controle, e ele tava lá e falou, não, cara, ó, para abrir uma academia são 20 desses, 20 desses, 20 desses, tem aqui na minha conta tanto, vai faltar tanto, vou arrumar, já vou comprar, vai chegar um container aí. Eu falei, Ricardo, mas nós vamos abrir aonde? Cadê a obra? Como é que é? E o business plan disse, não sei, hora que chegar aí a gente faz e tal. Você quer assim, cara, foi me dando um negócio assim, ó, e todo aquele medo, aquele negócio da minha família lá atrás, eu falei assim, cara, não, parou, isso aqui não é pra mim. Se você quiser ir por esse caminho, vai, mas eu não vou com você. Ele falou, cara, não, isso aqui é o que eu quero pra minha vida e tal. Eu falei, cara, então vai tranquilo, eu fico aqui no Viva Mais, você vai embora na Punk que tava nascendo, e daí foi, e aí ele saiu e foi, ele voltou ao Brasil, etc. Mas ele, cara, sanguíneo, emocional, e por isso que o negócio dele hoje é tão
legal de ver. Mas eu lembro que o CrossFit, quando chega, cara, é exatamente isso, cara. A modalidade, ela não inventou nada. O CrossFit nada mais faz do que se apropriar, cara, de várias modalidades já existentes, combina elas de forma diferente, com foco no fitness, com foco na função da pessoa, né? Todo mundo brinca. O próprio nome já diz isso, né? CrossFit. Exatamente. Ele fala, cara, você fica agachando, colocando uma barra pra cima da cabeça. Cara, quantas vezes todo mundo, quem voa aqui, cara, você tem que pôr a mala lá em cima, você tem que ser capaz de tirar a mala ali. Hoje eles fazem até um conteúdo muito legal relacionando isso, né? O que você faz dentro da academia que você replica pro seu dia a dia. Aqui na musculação você não faz. Na verdade, tem várias dos exercícios, né, que são feitos no CrossFit, que são elementos olímpicos. São, eles pegam... Então, mas é uma modalidade que eles pegaram, que é o levantamento olímpico, e você tem 3 movimentos que coloca lá. Mas o conceito do CrossFit é você fazer movimentos funcionais constantemente variados. Por quê? Porque é o dia a dia. É altos e baixos, cara. Entendeu? Hoje, os métodos de musculação que são mais eficientes são os métodos que seguem essa premissa também, que foram os bodybuilders lá atrás, que foram disruptivos e fizeram métodos assim. Essa semana mesmo a gente estava estudando métodos aí que, cara, tem... Eu hoje, por exemplo, faço e prescrevo para a maioria dos meus clientes que estão na fase que eu estou hoje, cara, treinos de musculação que duram 20 minutos. 18 minutos. Não, inclusive eu tava conversando com o Antonelli, que ele participa do seu programa, ele falou, cara, eu vou na academia, eu treino 20 minutos. Eu vejo a galera se matar lá 1 hora e meia, eu vou lá, pago o meu treino em 20 minutos, vou embora, tomo meu banho e vou pro escritório. Vai usar seu tempo para fazer outra coisa. Porque ele treina com mais eficiência. É diferente, ou seja, novamente, você trouxe e fez algo diferente, o que todo mundo faz igual. Então, mérito de vocês. Bom, aí continuando então nessa parte empreendedora, aí eu continuo com essa equipe, meu cunhado Ricardo abre a academia dele, mas eu vejo que sozinho perdeu um pouco de força e eu também tomo a decisão de fazer o meu primeiro intercâmbio, em 2013, e aí eu fui com a minha esposa, a gente ficou quase 100 dias, né, para a Califórnia. Eu tinha uma vontade muito grande, eu falava zero do idioma, só tinha passeado algumas vezes, e foi uma experiência assim incrível. Desde então, de lá para cá, eu tento estudar o inglês, hoje tenho autonomia por conta disso, mas aí eu vou ali e aí eu faço um novo posicionamento como personal trainer e 2013 deixo esse projeto de lado. E aí nesse tempo, um amigo que eu tinha feito na Atrio, que é o Sérgio, mudou para os Estados Unidos. Ele queria mudar para lá, ele foi com o Jaime, que era amigo dele pessoal, ele foi para dar aula para lá, e ele me fez uma outra proposta também comercial, que eu também vejo um pouco de empreendedor. O Sérgio, talvez, se não fosse o mais, com certeza estava no top 3 dos personal trainers de Goiânia naquela época, e ele chegou em mim e falou assim, cara, a gente trabalhava junto, dava aula de spinning com ele na Atrio, e ele falou, cara, eu vou embora para os Estados Unidos, só que eu não vou falar com todo mundo isso agora, porque eu não sei se vai dar certo lá para mim. Então, quero combinar com você o seguinte, você vai ficar dando aula para os seus clientes, se der certo, você fica com eles, se der errado, eu volto. Esse período, acho que a gente, agora me falha bem a memória se a gente combinou, não sei se foi por 3 meses ou por 6 meses, ele falou, ó, 50% dos honorários fica para você, 50% para mim. Só, cara, isso foi antes do Viva Mais, foi um passo atrás que eu esqueci. Quando ele fez isso, cara, sei lá, se eu tava começando a dar minhas aulas de personal trainer e eu cobrava um honorário de 400, ele já cobrava 800. Ou seja, os 50% para ele já tava igual para mim. E eu brinco várias vezes com ele e falo assim, cara, você foi muito bobo. Se você tivesse chegado e falado que ele queria 1 ano, 2 anos, eu te passando o dinheiro todo para comprar a sua carteira, eu tinha comprado. Porque ele me posicionou, cara... Na época, a gente não tinha essa visão de negócio. Ninguém tem, cara. E ele me posiciona muito forte no personal training. Por isso que eu alavanquei. Claro que se eu não tivesse competência, eu não teria ficado. Sim. Mas ele me posicionou no mercado de um jeito, cara, que eu demoraria 1, 2, 3 anos, talvez. E aí, por isso que eu cheguei no ponto de fazer o Vova Mais com o Ricardo. E aí, ali, a gente desenvolveu uma amizade. Ele foi embora para os Estados Unidos, o Ricardo começou a fazer isso, ele começou a praticar o CrossFit como atleta, o Sérgio. E ele estava vendo lá, e aí começaram a ter pequenas competições. E aí a gente conversando, sempre conversando, ele falou, cara, vamos abrir uma empresa aí no Brasil e vamos começar a organizar as competições. Igual tem corrida de rua, hoje tinha as competições de CrossFit. E eu falei, vamos. Ele tinha experiência de atleta e ele estava em contato com a fonte lá, né, disso. E aí eu já estava dando aula de CrossFit aqui, já estava vivendo o ambiente da Punk, só que eu não queria academia para mim. Então, o Ricardo, meu cunhado, segue com o negócio físico e eu sigo com os eventos. E aí a gente faz... Primeiro evento chamou Summer Games, que foi em 2014.
E depois a gente constrói uma marca que todo mundo em Goiânia e no Centro-Oeste deve conhecer desse meio, que é o Monster Games. Que aí eu fico na marca com eles até 2016. E aí depois hoje é um sócio nosso que estava na operação e fica até hoje, que é o PH, o Paulo Henrique segue com ela e tem até hoje. Foi o maior evento de fitness da América Latina. A gente chegou a ter 1.700 atletas numa edição no Rio em 2016. Usamos arenas olímpicas para lá. Mas aí eu, de novo, empreendendo isso. E aí, amigo, risco na veia. Porque teve um ano que a gente falou, vamos fazer uma temporada, e aí vamos fazer 4, Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio, e aí Media Kit para patrocinador, e o patrocinador assina com a gente, chega no meio do caminho, ele não paga nada, e a gente com tudo vendido, tudo contratado, e aí não tinha jeito. E todo mundo achando que a gente estava fazendo rios de dinheiro. Não deu prejuízo, não posso falar, no momento nenhum deu prejuízo, mas, cara, foi ali que eu comecei a treinar minha resiliência, porque teve etapa que deu, assim, naquela época, cara, pra gente, resultado de um ROI de 12 e teve etapa que deu um ROI de -8. Sim. E aí, como é que você segura a onda nisso, né? Pra poder fazer. Tá, e se eu te perguntar se você faria de novo? Na hora. Claro. Porque só que hoje é muito mais fácil. Exatamente. Só que o que isso gerou para você de Com bagagem, certeza. né? De resiliência e de conhecimento também, né? Do que fazer e do que não fazer, né? Resiliência e experiência. E aí eu chego nesse ponto no meu principal business, que me trouxe até recentemente, que foi a KT Fitness, que é a KT Fitness, que o Sérgio, esse meu amigo e meu sócio, foi o fundador, que também é uma história super interessante, que ele... O Sérgio da Atrio lá atrás. O Sérgio da Atrio lá atrás, depois mudou para Flórida, mora em Miami. Legal. E Olha aí... só como que as conexões e as amizades da vida que a gente constrói durante a nossa vida, elas são importantes e elas mudam, e você vê, lá atrás, né? Você nunca imaginou que ia fazer um negócio com um cara que ia virar sócio dele, e se você fosse uma pessoa que não tivesse uma boa índole, um bom caráter, um bom posicionamento, não fosse um bom profissional, você não faria sociedade com ele, ou ele não faria sociedade com você. Exato. Então, a importância da pessoa ser constante, Humberto. Não é aquele cara que vai lá, faz um negócio, mas ninguém quer fazer mais negócio com ele porque ele não tem índole, não tem caráter, não tem princípios, não tem valores, não tem virtude. E eu acho que isso é legal, né? Você construir a sua vida baseada em princípios e valores, você abre portas para o resto da vida. Porque eu vejo muita gente que quer fazer negócio, mas quer fazer negócio a qualquer custo. E aí essas pessoas a gente não aceita nem dentro da nossa base da Moai, dentro da nossa comunidade, e não deveríamos aceitar nem na vida. Né? Porque são muito importantes as relações que a gente constrói ao longo do tempo, porque essa amizade que você começou com ele lá na Atrio em 2006, ela se provou ao longo do tempo, tanto é que você é sócio dele hoje. Né? E sim, a gente acabou de encerrar essa sociedade, mas nenhuma inimizade, nenhum problema, só porque a gente começou a pensar diferente, a gente quer os próximos passos diferentes, só isso. Mas tá tudo bem. E tá tudo bem. E isso que você falou, Paulo, faz tanto sentido, cara, pra você ver. De novo, não recomendo muita coisa do que eu tô falando aqui, mas a gente fez um negócio, cara, de 12 anos, onde a gente teve várias vezes, cara, faturamento acima de 7 dígitos, cara, com um contrato de uma página de gaveta e uma perdimão. Baseado em confiança. Baseado em ética, baseado em valores, entendeu? Então, assim... Você encontrar isso hoje é o que o meu avô falava pra mim, né? Baseado no fio do bigode. Sim. Isso pra gente tem muito valor. Sim. Que é cada vez mais raro, infelizmente. Deveria ser mais comum, porque assim, eu vejo que, até falando um pouco sobre isso, o pêndulo do mundo ele foi para um lado, mais à esquerda, mais, né? Hoje Sim. não, hoje ele tá voltando para o meio. Ele tentou balançar mais pro outro lado, né? Isso, exato. E aí você começa a ver muita gente voltando aos princípios e valores, resgatando os princípios e valores. Ser cristão, pai de família, honrar os compromissos. Então eu vejo muita gente, Humberto, e a gente aborda bastante esse assunto aqui, sobre espiritualidade. Todo mundo, Gui, que senta nessa cadeira, ele tem a espiritualidade muito elevada. Sim. Então ele leva muito a sério os princípios éticos e cristãos para a sua vida. Sim. Né? E isso fez alguma diferença na sua trajetória? Ou você acredita que foram aleatoriedades que trouxeram até aqui? Não, eu acredito 100% que fizeram diferença. Eu hoje, na minha casa, na minha família, nós vivemos valores cristãos e não tem nada a ver com religião. Não. Né? Isso é com o que você falou, com espiritualidade. Nós somos uma família de valores tradicionais. Homem, mulher, pai, mãe,
né? O homem é quem vai, não é quem vai prover, mas o homem é que tem a responsabilidade de ir para fora, de ir para caça, de ir para a guerra, e a mulher é quem dá a base, quem faz o lar, quem cuida daquilo e gere tudo isso e deixa tudo isso pronto para a gente poder fazer. Uhum. E isso é uma organização que funciona muito bem e eu tenho extrema felicidade em viver desse jeito e gosto. Mas eu respeito o diferente também, que é uma coisa que eu aprendi vivendo em outras culturas. Sim, sim. Só não é o que eu quero para mim, nem é o jeito que eu oriento os meus filhos. Exato. E aí tá a grande diferença da mentalidade, né? Porque é o que deu certo pra mim. Isso. Funciona pra mim, funciona na minha casa. Ah, você tem que fazer... Não, você não tem que fazer nada, irmão. Eu tô falando do que funciona pra mim. O que funciona dentro da minha casa é eu ter esses princípios e valores aqui para criar meu filho do jeito que eu imagino que seja o certo, para tratar a minha esposa da maneira que eu acho que é certo, correto, dentro dos princípios e valores que eu acredito. Só que a galera, geralmente de esquerda, o que eles fazem? Eles falam, não, tá errado. Você tem que fazer como eu faço. Não, você tem que fazer como dá certo para você. Exato. Não é ficar novamente aqui cagando regra e falando para as pessoas o que elas têm ou não que fazer nas suas vidas, porque não é isso que a gente quer aqui. A gente quer mostrar que é possível você ter situações diferentes, conviver com pessoas que pensam de maneira diferente de você, só que para minha vida, as decisões tomo eu. O que eu vou fazer dentro da minha casa, as decisões são minhas, quer você concorde ou não comigo. É a possibilidade do debate com respeito, né? Isso, cara, que hoje tá muito difícil, né? E você trouxe o Marco Aurélio aqui, cara, e eu lembro, tem uma passagem dele que ele fala, se o que você faz para a sua vida não prejudica a comunidade, cara, não tem problema nenhum você fazer. Perfeito. Tem problema nenhum. Perfeito. Ele fala isso, né? Tá, e aí você foi, então você... Aí, voltando lá, aí a gente abriu a empresa dos eventos. Ok. E aí, só que, como era uma empresa de eventos, aconteceu no primeiro ano 1, 2 vezes no ano, depois 3, na temporada maior, 6 vezes no ano. Então, assim, é um volume, mas não era isso. Uhum. Nesse meio tempo, eu continuava dando aula de personal trainer, e o Sérgio também lá nos Estados Unidos, mas ele teve que fazer uma preparação para ele como atleta. E quando a gente faz essa certificação, essa graduação, você aprende, principalmente nos Estados Unidos, é muito prático, né? Um estilo de dieta que é chamado dieta dos blocos, tá? E aí ele usou isso com depois outras certificações que ele fez para fazer a preparação dele para uma competição importante, um campeonato mundial, que é o Regionals do CrossFit naquela época, e ele ficou muito bem esteticamente. Ele não fez pensando nisso, pensando na performance, mas ficou muito bem. E aí ele dava aula já para alguns pilotos naquela época, o Tony era um deles, e ele ia passar uma temporada viajando com o Tony, acho que eram 12 semanas, uma coisa assim. E aí uma das meninas da academia falou, nossa, você podia me ajudar a fazer isso? Ele falou, eu vou ficar 12 semanas fora, não tem jeito. Ela, não, me passa aí. Ele falou, então, vou te passar aqui, qualquer coisa você vai me chamando aqui por text message ou por e-mail, eu vou te ajudando. Uhum. Passou ali para ela umas coisas, uns cálculos que ele fez para ele, com as certificações, e viajou. E aí a menina foi perguntando, ela e uma amiga, todo dia, toda hora, fazendo tal, e ele foi ajudando. Quando ele chegou, ele falou, uau, a menina tinha transformado. Ela falou assim, você mudou minha vida, tá tudo isso, eu lembro direitinho, Gigi o nome dela, né? E aí ela falou assim, não, as meninas da academia estão esperando aqui, porque elas querem saber o que você fez com a mágica, não sei o quê. Ele falou, não, faz o seguinte, chama elas aí, vamos conversar, vem aqui hoje sábado depois do treino. E a gente vê. E ele foi embora, né? Foi lá, voltou no outro dia, chegou lá, tinha umas 50 mulheres lá. E aí ele explicou para elas, ó, fiz isso. Tinha nem ideia. Ele falou, ó, eu consigo fazer aqui um programa de 8 semanas para vocês e quem quiser fazer... negócio. Não, e quem quiser fazer é $300. Quantas você acha que fechou? Todas, em cash, assim, ó, na mão dele. Ele falou que nunca tinha pego tanto dinheiro junto, mesmo assim. Adorou, foi embora, só que agora que ele virou e falou assim, cara, eu preciso entregar. E agora? Como que eu faço? Problema 2. Problema 2. Aí ele lembrava que a gente trabalhava no Monster e eu tinha muito desses skills, habilidades de organização. Ele me falou, cara, ó, fechei isso, tá, vou precisar de uma ajuda. Você quer me ajudar? Eu falei, quero. E aí a gente começou a fazer isso e tal. Cara, trabalhamos no projeto, entregamos tudo, muito legal. Mas eu cheguei pra ele e falei, cara, massa demais, mas eu gostei muito. E eu não quero trabalhar nisso aí não. Ou a gente pode ir junto nisso, e a gente vai ser partner aqui, a gente vai ser sócio, ou tá tudo certo, mas eu vou fazer um negócio desse pra mim aqui no Brasil. E aí ele falou, não, então vem. E aí desde então eu comprei 50% da empresa aqui. Então eu falo e dou o crédito para ele. Ele foi o sócio, ele foi o fundador, idealizador. Com alguns meses ele rodando, eu já tinha adquirido 50%. E a gente foi, cara, nessa trajetória aí.
O nome da empresa KT Fitness, né? KT Fitness no português, é de KT de Keto Diet, que é de dieta cetogênica. Ah, interessante. Não tem nada de especial e nada. E ficou esse nome, e daí, cara, ficou 10, 11 anos. E a gente fez vários formatos. A gente fez escala, a gente fez lançamento, a gente fez... chegamos a ter, cara, quase 2.000 clientes ao mesmo tempo, e com todos os problemas que a escala traz, com tudo isso. Depois a gente mudou, virou a mão, e veio pandemia. Só que a gente já estava trabalhando online, já tinha tempo, né? Que era 100% online. Então a gente já sabia muita coisa. Depois a gente fez curso, aula pré-gravada, aí de novo lançamento de outro jeito. Aí depois a gente virou a mão e a gente achou o jeito que a gente falou, cara, agora eu consigo mesmo ajudar as pessoas de verdade, que era no high ticket, que era ser um atendimento mais boutique, mais especializado, mas que era certeza da intervenção definitiva. E a gente veio junto até agosto, até o meio do ano, aí, julho, agosto de 2025 juntos, cara. Nesse projeto que foi maravilhoso, muito bacana. E aí a gente começou a pensar diferente em algumas coisas, e a gente falou, cara, esse projeto foi muito legal, vamos encerrar ele. Eu tô abrindo meu novo projeto agora, que é o Alpha Elite Club, ele tá abrindo o dele. Vamos continuar fazendo a mesma coisa, a gente continua conversando, fazendo tudo isso, tem nada de problema, mas cada um fazendo as seus ajustes ali do que pensa. Até porque também, igual você falou aqui, né? Toda PJ tem uma PF por trás. Sim. E a nossa PF, cara, é diferente de 15 anos atrás. Com certeza. Eu há 15 anos atrás, eu não era nem casado. Hoje eu tenho filhos, tenho família, né? Eu só morava no Brasil. Nesse meio do caminho eu escolhi ir para a Austrália, me preparar para ser empresário. Porque eu e ele, a formação dele também era técnica. E ele era um empreendedor, mas não tem conhecimento. Ninguém nunca chegou e falou assim, empreender é assim, um business plan é assim. A gente teve vários problemas, por exemplo, cara, de contabilidade, Brasil e Estados Unidos, não porque a gente queria negligenciar isso, mas por falta de conhecimento. E pela burocracia, entre você ter uma empresa cross-border, que você está na Flórida, você falou? Sim. Você está na Flórida e você tem que respaldar isso com uma legislação tributária no Brasil, cara, isso é loucura. E até se achar o caminho, certo, cara, a minha empresa vai... multinacional. Assim, não, e outra coisa, assim, tá, beleza, mas eu vou ser uma empresa que a sede é nos Estados Unidos e eu vou ter uma filial no Brasil, ou os contratos eu tenho permissão para fazer ele online e tudo isso, e aí eu sigo só a legislação de lá, mas eu pago impostos lá e depois como é que eu faço para fazer? Então, assim, né? Cara, muita coisa. E no meio disso tudo, cara, eu chamo de redemoinho. O redemoinho da operação do dia a dia te consumindo o tempo inteiro, porque você tem que estar fazendo isso, tem que estar entregando o seu cliente, tem que estar fazendo venda, tem que fazer isso. E nessa confusão, vocês deixaram dinheiro demais? Nossa! Porque vocês podiam ter botado a empresa como sede num paraíso fiscal, não ter pago imposto nenhum pra ninguém, e teria ficado uma maravilha. Então, assim, tem muita coisa, mas, cara... Então, hoje, o empreendedor é isso, ele vai aprendendo, né? Ele vai evoluindo e vai criando maturidade. E eu falo muita gente, e outro dia alguém falou, mas aí não é justo você tirar o dinheiro do país. Eu falei, opa, peraí, não é questão de tirar o dinheiro do país, não é isso que a gente faz. A gente tira o país do nosso dinheiro, que é totalmente diferente. Eu tenho que sim criar mecanismos para proteger a minha empresa e proteger quem depende de mim. Porque, cara, a legislação no Brasil altera toda hora. Como eu tô aqui com um dos maiores advogados de Goiás e ele pode garantir para mim que no Brasil até o passado é incerto, irmão. Então, assim, o que eu puder fazer para tirar o país do meu dinheiro, eu vou fazer. O risco jurídico nosso aqui, infelizmente, é muito grande. Só para deixar claro, não adiantaria só abrir um paraíso fiscal. Não, aí a gente tem que ter uma estrutura. Um serviço no local, aí você vai acabar tendo que pagar, enfim. É bem mais complexo que isso, tá, gente? O cara fala assim, agora beleza. Achei a solução, né? Vai pegar esse corte aqui e vai falar, então é isso. Aqui, Gui, né, Humberto, você pode complementar? Aqui, pessoal, nós não damos soluções soluções fáceis para problema complexo. Aqui nós não damos soluções fáceis para problemas complexos, não é isso. A gente está falando de coisas que ele viveu e que hoje, com a maturidade que ele tem, ele consegue resolver de outras maneiras com auxílio dos profissionais que ele tem acesso hoje, através do track record, através daquilo que ele construiu ao longo da jornada. Então, você nunca vai ouvir eu, o Humberto, os nossos convidados, trazendo problemas simples, soluções simples para problemas complexos, que não é isso que vai mudar o jogo da sua companhia. É você sentar, você está numa mesa de conselho na Moai,
você se conectar com bons empresários, você tá aprendendo e contratando bons profissionais, porque o bom conselho ele custa dinheiro. Sim. Não adianta você achar, é bom igual profissional, vídeo, né? 10 segundos de vídeo na internet vai mudar a sua vida. Não vai. Você tem que sentar na mesa e aprender para que você possa replicar isso na sua companhia de forma eficiente. É isso aí. Porque às vezes até que o problema complexo pode até trazer uma solução simples, mas para isso ela precisa ser embasada e aprofundada. É isso aí. É isso aí. E você sabe que, contando toda essa história aqui para vocês, me vem uma coisa que, assim, eu tive que, na marra, sair dessa parte, dessa formação, de tudo isso técnico, porque foi de onde eu vim, né? Eu virei empresário porque a minha formação técnica me trouxe até aqui. Mas não é o que me levou para o próximo nível, nem o que vai me levar para onde agora eu estou indo, né? O que te trouxe até aqui não vai te... Aí é onde você tem que buscar uma formação sobre negócio, você precisa começar a entender de pessoas, você precisa começar a entender de planejamento estratégico, você precisa começar a entender de dinheiro, de entender que fazer dinheiro não é um problema, porque igual você acabou de falar que tem muita gente que quando você faz dinheiro junto com você e depende hoje de você, né? Hoje na companhia nova que eu abri, eu falei para todo mundo que veio para mim junto no projeto, falei assim, ó, e aqui ninguém trabalha para mim, aqui todo mundo trabalha comigo. Eu tenho esse sonho, eu quero ir para cá, o meu barco tá indo para cá. Qual que é o seu? O seu é esse? Cara, eu acho que se o seu sonho é esse, se você estiver dentro do barco comigo indo para lá, você vai chegar lá mais rápido. Então vem comigo. Mas do mesmo jeito que eu tô indo para lá com o mar balançando, ele balança junto comigo também. Essas pessoas entendem. Hoje, não fica ninguém no meu projeto de empresa que não entenda o que é o risco de ter um negócio, o que é você se posicionar de uma forma diferente e ser muito bem reconhecido, ser muito bem remunerado por isso, mas que o seu nível de entrega é muito mais alto. Nós tivemos até, se não puder colocar isso no Pode colocar, não tem nada público aí ainda, não sei se você já divulgou ou não, né? Nós tivemos no conselho da Moaico com o seu sócio lá, né? E a gente falou isso para ele, né? Pessoal, deixa eu te falar, é outro bicho. Ele tá saindo da parte técnica agora, exatamente, né? vai ser tem um braço do negócio que eu vou abrir agora, vai ser esse. E vocês debateram, porque eu não estava nessa mesa de conselho, vocês debateram porque isso ele veio, né? E ele falou assim, olha, eu tô começando isso aqui, tô montando e tal, junto com o Guilherme, né? E aí a gente pegou e falou assim, deixa eu falar, é outro bicho. Você sabe fazer, você é muito bom, você é muito técnico e tudo mais, muito capacitado no que você faz. Agora é outro bicho. Você tem que estudar. Igual você estudou para poder ter essa e tal. Você ter essa capacidade, toda essa estrutura técnica sua, né, na parte de fisiologia, na parte de treinamento e tudo. Agora você vai ter que aprender sobre ser empresário. Isso aí. Tem que estudar. É outro bicho. É outro bicho. A vantagem, né, que ele tem, o nome dele é Luciano, a vantagem que o Luciano tem é que ele é atleta. Então ele tem um histórico de atleta. E, cara, o que atleta aprende, cara, é que ele vai ter perdas, ele vai ter vitórias, ele vai ter mais perdas, na verdade, que vitórias. Vai ter dia que ele vai fazer o treino certinho, cara, tudo, treino, alimentação, descanso, e não vai bater a meta. E vai ter dia que ele vai ter que insistir 1, 2, 3, 5, 10 vezes até o resultado vir. Então, assim, essa mentalidade, para quem se torna empreendedor, é muito bom. Então, para quem foi atleta, principalmente atleta de performance, em qualquer esporte, isso eu acho que é uma ajuda de muita valia. Tanto é que hoje você vê que é isso. Eu acho que a disciplina é um pré-requisito. Disciplina, resiliência. O esporte tem tudo isso. É você lidar com o fracasso. É você falar assim, cara, fiz tudo certo e não deu. Às vezes, cara, você fez o melhor. Mas o cara do outro lado lá, ele também fez o melhor, e o melhor dele naquele dia valeu mais que o seu. Ponto. Não é que você fez errado. Né? É isso aí. E aí a gente chega nos dias de hoje, né? A gente fez toda essa trajetória. E aí hoje eu tô no dia de hoje aqui, então assim, eu me vejo empreendedor olhando para trás, cara, desde que eu tava lá dentro dos restaurantes da minha avó, da minha mãe, tudo isso. De certa forma eu fui aprendendo ali, né? Isso, aprendendo a ser, não agressivo, mas aprendendo a ver o prêmio de quem arrisca, porque eu falo para todo mundo hoje dentro da minha empresa, falo assim, cara, o meu prêmio é maior do que o de vocês, porque o meu risco é muito maior. O investimento é meu, o tempo é meu, o nome é meu, o risco do CPF é meu. Então,
Meu prêmio é maior. E o investimento, né? Mercado de valores, Tanto intelectual quanto... eu sou um entusiasta do mercado financeiro, cara. Qualquer posição que você vai ter um rendimento acima da média, o risco tá maior. Simples assim. O mundo é assim. É isso aí, bacana. Né? Bom, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria perguntar para você uma pergunta que a gente tem feito recorrentemente aqui em todos os nossos amigos que sendo aqui compartilham suas histórias de vida. Porque nessa jornada teve altos e baixos. Você compartilhou um pouco dessas experiências aqui conosco. Mas tem aquele dia, irmão. Aquele dia que foi o pior dia da sua vida. Aquele dia que você ficou quebrado por dentro e você não sabia como sair daquela situação. Eu quero que você volte nesse dia e se você puder compartilhar ele com a gente aqui, fala pra gente como foi esse pior dia da sua vida. Cara, eu com certeza posso compartilhar e me vem, na verdade, 2 momentos. Um da PF e um da PJ, né? Da PJ, talvez mais simples, olhando para trás hoje, foi bem no momento da pandemia. Porque apesar de eu já ter um negócio online, eu tava num ponto de virada dele. E assim, pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Uhum. E eu não tinha tanto caixa quanto eu precisava. Ok. Então chegou num ponto que eu falei, cara, se eu precisar ter que colocar caixa pessoal aqui, eu acho que não vai dar. Não chegamos a esse ponto, mas passou bem perto. Isso foi preocupante. Uhum. Por quê? Porque nesse mesmo momento, a minha PF passou talvez o momento mais desafiador. Também pela pandemia. Uhum. Quando eu me caso, a minha esposa, ela vem de uma família onde todo mundo teve como solução o concurso público. Então, todo mundo, inclusive ela, eram concursados. E aí, aquela coisa bem tradicional de quem é de Goiânia e de quem é do brasileiro. O concurso, aí você compra o seu primeiro imóvel, depois você vai fazendo isso. E quando eu vi qual que era o cenário da trajetória de você comprar o primeiro imóvel, financiar, preparar todas as adequações dele, falei assim, o tamanho que era aquilo, aquele atraso, porque eu e minha esposa, a gente vem do zero. A gente tem uma comunhão total de bens. E eu até brinco e falo assim, ó, quando eu fui falar com meu sogro, que eu fui casar com ela, eu falei, meu sogro, eu não tenho nada, eu não vou contar com nenhuma ajuda da minha família, porque pode ser que eles mais me atrapalhem que me ajudam, mas eu sei que preguiça de trabalhar eu não tenho. Então você pode ficar tranquilo. E eles, pelo contrário, foram super generosos, sempre que eles podem, muito mais que a gente precisava, eles ajudavam a gente. E aí chega num ponto, quando a gente vai mudar de imóvel, eu falo pra minha esposa, fala assim, vamos sair do imóvel próprio e vamos para o aluguel, porque é isso aqui que vai mudar o nosso jogo de vida, nossa vida de posição. E isso é muito disruptivo numa família como essa, né? Baita decisão difícil. Baita decisão. Falei, ó, prova por A mais B, a gente vai tirar daqui, vai realocar aqui, nós vamos alugar, mas o que tava ali o dinheiro trabalha pra gente, toda aquela parte financista. Perfeito, o plano tá dando certo, a gente faz esse virada em 2018. E aí eu falo, ó, contrato de aluguel de 5 anos, de 3 para 4 anos aqui a gente pega o break-even desse negócio, e aí os outros 2 anos a gente aumenta nosso capital, mesmo saindo do imóvel próprio. E aí o plano tá indo tudo certo, tudo bonitinho, tal, mercado financeiro, a gente com 40%, 45% em renda variável, patrimônio inteiro da nossa família, tudo que a gente projetou. Meu sogro, minha sogra preocupada, meu sogro questionando todas as minhas teses, né? Porque daí eu saí de um cenário onde até o carro era alugado, para poder ter renda e não ter posse. E aí vem pandemia. E aí você olha na tela da televisão, do seu computador assim, ó, em 10 dias, o meu patrimônio ele achatou 60%. Cara, nesse dia, eu tava jantando em casa, lockdown, aquela coisa, não sabia o que fazer, eu começo a fazer conta e falar, cara, onde é que vai dar, vai cortar, o que vai fazer? Porque já era, deu errado. Tem que fazer de novo, não vai dar, como é que eu vou falar com meu sogro, como é que eu... E aí eu começo a conversar com minha esposa, começo a chorar, cara, falo, cara, eu errei, porque eu assumi isso aqui, eu planejei isso aqui, eu falei que ia dar certo, já era pai, né, meus filhos. E aí você fala, cara, você é pai, mas você não pode nem morrer mais, imagina perder todo o patrimônio. E aí, o que me fez voltar de lá foi me agarrar aos princípios. Porque eu tinha pessoas do meu lado que estavam falando para todo mundo, falando assim, ó, as pessoas ali, os seus mentores, falam, ó, claro, a gente nunca passou por isso na vida, mas isso que você está vendo na tela agora não justifica. E quem é do mercado financeiro sabe, você está vendo o preço lá, mas se você não realizar, você não perdeu dinheiro, né? E a gente brinca que eu gosto de conversar com a turma que tem os imóveis, fala, imóvel não passa isso, fala, é porque você não vê o preço do imóvel piscando na tela todo dia, senão você ia saber, né? Mas ali, cara, foi bem difícil, bem difícil. E aí eu falei, ó,
ou eu posso ficar aqui lamentando isso, passou aquele momento ali de crise e tal, eu falei, posso ficar lamentando isso, ou eu posso fazer um limão dessa limonada. Posso fazer uma limonada desse limão. E aí os caras falavam, ó, quem tem o caixa, e eu era muito, muito certinho, quem tem o caixa, cara, sobrevive com caixa, não realiza, espera. E aí um dia um cara lá numa live na pandemia, acho que era o que mais tinha, né? Mas, o cara falou aí, e se você acredita mesmo nas teses como eu acredito, cara, se sobrar, a porta, porque vai mudar seu jogo. Eu falo assim, esse cara tá maluco, velho. Eu tô quase morrendo do coração aqui, esse cara mandando aportar a bicha. Aí o cara falou assim, não, eu vou provar pra vocês se dá certo. Cara, ele fazia o Pix dele, aportando na hora. Eu falava, não é possível, esse cara tá louco. Tá louco. Aí, falou, cara, você quer saber? Aí tinha lá muita organização, a gente tinha um pulmão financeiro suficiente, logo começou a voltar. Eu falei, cara, vou aportando. Cara, e eu fui fiel à estratégia. Me mudou de classe social. Que massa. Mas assim, foi um momento que talvez foi o mais difícil da minha vida até hoje, pessoal e familiar. Por quê? Não porque era medo de não ter o dinheiro, o patrimônio. Isso a gente, hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a gente faz de novo. Se você chegar hoje aqui, cara, zerar todas as minhas contas, zerar meu patrimônio, só me deixar com o meu conhecimento, eu não tenho esse receio. Não era esse receio que eu tinha lá. Era o receio de falhar com a minha família. Era o receio de não dar segurança para minha esposa. Hoje eu acho que ela tem mais. Ela não tinha daquele jeito hoje. Mas hoje eu acho que ela tem mais porque a gente já passou por tudo isso. Mas o meu papel para ela, eu falo para ela, é dar segurança para ela e para os meus filhos, para que ela possa fazer o que ela faz de melhor, que é cuidar da gente e dar essa direção. Então o meu medo ali era isso, era não dar segurança para ela, de falar, olha, essa escolha que eu fiz bagunçou com tudo que a gente tinha um plano lá atrás, e eu falei, não, vamos para esse... E eu, como bom vendedor que sou, vendi vários sonhos da nossa família. A primeira pessoa que eu vendi foi para ela. Vendi um intercâmbio em 2013, saí do imóvel próprio, do carro próprio para o aluguel, vendi para gestão ativa da nossa finança, depois vendi outro intercâmbio, aí sim foi morar de verdade, vendi empreender, Nossa, quando eu falei para ela, ó, eu tive que queimar uma ponte, né? Eu tive que parar de dar aula de personal para sair desse meio tempo ali em 2019, 2020, onde eu pego uma carteira de 12, 15 clientes de personal trainer, onde eu faturava R$40 mil por mês, isso em 2018. Tava tendo uma conversa com um colega ontem, eu tava olhando nas minhas notas que eu ia renovar um contrato, 2021, 3 vezes por semana, aqui em Goiânia, a pessoa ia investir comigo R$3.500 por mês. Se você for hoje em qualquer academia, não tem ninguém. Aposto com você, não tem ninguém que cobra isso. Então, trazendo tudo isso para o que você falou, meu ponto de dificuldade, eu acho que foi esse. Legal. Foi o medo de não dar segurança para minha família. Bom, Gui, e hoje, né, falando do seu novo projeto, da Alpha Elite Club, o foco é o alto desempenho. Ou não vou dizer nem alto desempenho, porque tem pessoas que te buscam por alto desempenho, mas tem pessoas que te buscam por saúde, por querer manter um corpo saudável e etc. E aí eu pego novamente o nosso amigo Sêneca, que sempre está aqui na nossa mesa, ele fala o seguinte: cuida do corpo como se fosses para viver eternamente, e cuide da alma como se fosses morrer amanhã. Qual que é o seu conselho que você daria para a galera que muitas vezes não está olhando para o autocuidado, que não está olhando para uma saúde? Porque assim, a saúde não começa hoje, ela começa sempre, mas nunca é tarde para a pessoa começar. Qual que é o seu conselho que você daria e como você consegue, como profissional ou empresário, mais empresário hoje, ajudar essa galera que muitas vezes está sem saber por onde começar? Paulo, se eu tivesse que dar uma direção só, eu falaria para todo mundo usar uma coisa que um dos meus mentores brasileiros, que é o Joel, fala, que é você nunca inverter a ordem, que é saúde, família e trabalho. Perfeito. Que se você transfere isso para aquela máxima que a gente ouve no avião todo dia. Se você não colocar a máscara em você, você não vai ajudar quem está do seu lado. Vamos colocar isso para os empresários, que é o meu foco hoje, né? Hoje eu me especializei em cuidar de empresários, porque eu sou empresário. O cara que viaja, o cara que está no nível de estresse, o cara que tem que lidar com tudo isso. Você entende a rotina? Eu entendo isso, né? E o que eu mais provo com dados e com resultado é o seguinte: o empresário que coloca isso na linha de frente dele, ele tem o que o empresário mais gosta. Por que você abre um negócio? Por que você abre um negócio? O que você quer? Você quer mais resultado. O que o empresário olha? ROI, retorno. Né? Retorno do investimento. O empresário que cuida da saúde e do fitness dele, ele tem mais retorno do investimento dele. Por várias coisas. Primeiro, ele aguenta mais porrada. Ponto.
cara aguenta mais estresse, ele toma mais porrada, mas ele balança menos. Ele pode até estar tomando a porrada por dentro, mas por fora ele tá mais resiliente, ele passa confiança pro time dele. Sim. Segundo, ele tem mais autoridade. Ele consegue fazer isso de forma mais eficiente. Ele tem mais produtividade. O cara que tá com a saúde em dia, cara, ele aguenta 2, 3, às vezes 4 reuniões no dia com alto nível de complexidade, de decisão, que o cara que não tem saúde, cara, não consegue. Hoje, a queixa maior que eu pego do empresário é cara, eu marco a primeira reunião do dia, a segunda já tomo mais ou menos, sonolenta, a terceira já peço para cancelar, tem que virar o jantar, porque senão eu não faço. Olha só. E aí vai. E aí eu faço essa comparação igual o Cristiano Ronaldo e o Neymar hoje. Cara, adoro o Neymar, não sou o cara que vou ficar aqui falando mal dele, queria até que ele ganhasse uma Copa pra gente, mas é só você saber quem é que vai fazer mais gol, o Neymar ou o Cristiano Ronaldo? Quem fica mais tempo em campo? É isso. Ponto. O cara que tá bem, ele aguenta 3, 4 reuniões no dia, 10 reuniões na semana, cara, e o cara que tá mal faz 6. O cara de 6 ele pode ter um close rate de 100%. O cara de 10 ele pode ter um de 80%. Ele vai fazer mais dinheiro. Né? É fato. É fato. Então, É matemática. é matemática. Então, eu provo pro cara. E outra coisa, o investimento dele em saúde, cara, é a médio e longo prazo muito maior. Ele tem que tentar esticar essa jornada, né? Cara, eu vou fazer 42 agora, cara, eu tô na melhor fase que eu tenho, a minha disposição, minha energia, a maturidade que você tem de negócio, a clareza que você tem, cara. Então, se você não tá bem para poder fazer isso, é muito melhor. E aí, hoje, eu uso muito da tecnologia e muito dos estudos para poder deixar mais eficiente. Você citou o caso do Antonelli aqui, né? Qual que é a grande dificuldade do empresário? Tempo. Cara, você não tem tempo. Hoje, com métodos, com ciência, com recursos, cara, você consegue dedicar 2 horas para o seu fitness na semana, cara, e está muito acima da média. Então, essa performance que eu falo, não é performance de pegar mais pesado, de ser mais rápido, de ser mais magro, de ser mais bonito, não é isso. Cara, é você poder colocar o seu fitness e a sua saúde no mesmo nível do seu negócio, do seu business, que aí você vai voar lá. Então, a recomendação que eu dou, cara, é não inverter essa ordem, entendeu? Se não for comigo, cara, com outra pessoa, procura um especialista. Porque quando a gente chega no nível que a gente tá, cara, a gente não quer ficar errando mais. Esse é o ponto. Por isso que hoje, os projetos que eu vou fazer, cara, eu não pego projeto que eu não tenho certeza que vai dar certo. Sim. Porque eu vou fazer a pessoa desperdiçar o que ela tem de mais valioso e eu também, que é o tempo. Perfeito. Entendeu? Exato. Cara, mas um recurso, cara, eu dou garantia. Se o projeto do cara não der certo, eu devolvo. Mas não é nem isso, cara. Você faz 2 contratos ali amanhã, você pega recurso e volta. Agora, as coisas mais valiosas que a gente tem, cara, elas são dadas pra gente de graça e não tem como você pegar de volta. Você não pega seu tempo de volta. Você não pega uma amizade de volta. Você não pega uma pessoa que não tá mais aqui com você de volta. Você não pega a sua clareza da sua mente de volta, cara. Tudo isso foi dado de graça. A nossa vida é de graça. O seu pensamento é de graça. A sua energia é de graça. Onde você vai colocar o seu esforço é de graça, cara. E a gente hoje tá valorizando as coisas que a gente consegue comprar com dinheiro. E dinheiro você pega de volta. É isso aí. É verdade. Cara, e aí eu quero puxar um assunto aqui, e eu queria que você me ajudasse nisso. O mercado wellness hoje, fitness hoje, ele tá hypado, tá bombando, a gente tá vendo aí que tem uma hype bem... E espero que não seja hype, espero que seja padrão de vida daqui pra frente, a galera beber menos, focar mais na saúde, no desempenho, como você citou, todos os pontos que você citou. Eu li uma notícia ontem, e me chamou a atenção e eu gostaria de perguntar a sua visão sobre isso. Eu sei que lá na Alpha Elite Club você já utiliza inteligência artificial para ajudar os seus alunos, os seus clientes a ter um desempenho melhor, seja na alimentação, seja no treino. E a notícia que eu li foi o seguinte: a IA criou um suplemento 4 vezes mais potente do que o Whey Protein. Ou seja, um profissional que tem conhecimento técnico, provavelmente ali um médico, um nutrólogo ou algum especialista da indústria, mesmo farmacêutica, ele pegou esse conhecimento que já estava disponível, ele juntou com a inteligência artificial e eles criaram um produto 4 vezes mais potente do que o Whey Protein. O que você vê no mercado hoje de inteligência artificial? O que pode ser exponencializado no mercado wellness, no mercado fitness, através das novas tecnologias? E aí, Humberto, a gente sempre discute isso aqui, né? A IA, como que isso pode disruptar? Nós tivemos, você acompanhou com a gente lá o Candreva, que trouxe vários insights muito interessantes sobre a previsão futura para os negócios. E aí eu queria que você complementasse, na sua visão também, o que a gente pode pensar em IA, o que a gente pode pensar em saúde para os próximos anos? Eu acho sim.
nós começamos, você sabe que eu sou um entusiasta de inteligência artificial e eu sempre digo que quem não estiver estudando inteligência artificial e caminhando com inteligência artificial está fora do mercado nos próximos 5 anos. Essa é a realidade. Eu acho que a inteligência artificial vai abrir um novo cenário aonde nós vamos nos tornar super-humanos. Vai mudar completamente a forma como o ser humano vive a um ponto em que vai nos transformar como espécie, tá? E eu explico o porquê disso. A exponencialidade da criação, ela vem crescendo de uma forma muito rápida, né? Então, o que a gente produzia há 100 anos atrás, porque a gente produz hoje, é muito diferente do que de 300 para 200. Então, a exponencialidade da criação e da transformação, ela vem crescendo muito, muito. E a IA vai potencializar isso de uma forma que a gente não consegue nem mensurar hoje. Essa que é a realidade. Então, quando a gente fala da junção da capacidade humana de criação, porque a IA não cria. Exato. Ela compila, ela não cria. Quem cria foi o cara que usou IA para isso. Exatamente. Né? A partir do momento que as pessoas entendem que ela é uma ferramenta de compilação e você consegue jogar a sua criatividade para dentro dessa ferramenta, você vai ter uma exponencialidade que esse cara conseguiria chegar nesse whey protein, só que ele levaria 10, 15, 20 anos de pesquisa. E ele resolveu isso em 2 meses de trabalho com a IA. Isso, para o campo da medicina, criação de novos medicamentos. Pensa o seguinte, nós passamos aí 50 anos, 60 anos com os bodybuilders, a gente falou, testando neles, né? Pegando lá, metendo lá trembolona e aquele negócio todo, a deca e aquela coisa toda, para poder ver qual que é o efeito. Tentativa e erro. Certo? Agora, a IA já tem toda essa base de dados. Imagina você pegar toda essa base de conhecimento e trabalhar na criação de um novo anabolizante para os caras que são atletas de performance. Você vai começar a ver coisas absurdas. Por quê? Porque você tem até os potenciais efeitos colaterais analisados. Em velocidade... Na verdade, você tem em tempo real, que é tudo que a gente está falando aqui, para mim, se resume em 2 pontos, que é o que vai trazer. Eficiência. 4 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais rápido, mais veloz, mais eficiente. E o segundo, a previsibilidade do resultado e correção da rota se não estiver indo no caminho que você quer. Que esse é o ponto. Então você consegue não só acelerar o resultado final que você quer, mas você também consegue perceber que se não estiver indo para a direção que você quer, você consegue saber isso antes de dar errado. E corrigir a rota. Então isso, trazendo para a sua pergunta, para o fitness, para o wellness hoje, eu acho que é um caminho sem volta. Eu não acho que é só para o fitness, é para todos os lugares. O próprio Candeira que estava lá falando aquele dia, ele falou, você vai chegar a um ponto que você vai ter um dispositivo com você que vai medir os seus biomarcadores em tempo real e você vai chegar no restaurante e você tem o cardápio customizado para aquilo que é mais eficiente para você, para o que você estiver fazendo. Seja se você estiver querendo perder peso, seja se você quiser melhorar a performance, seja se você quiser ter mais longevidade, que é o outro ponto, né? As pessoas vão poder escolher em poucos anos se a gente vai morrer ou não. Exato. Que aí também já é um outro questionamento que a gente naquele dia estava falando. Tá, mas se só eu puder escolher morrer e as pessoas que hoje estão ao meu redor não puderem, será que eu vou querer? Será que eu vou querer? Entendeu? Será que eu vou querer não morrer, mas a minha esposa, meus familiares, meus amigos não for disponível para eles ou eles não escolherem? Aí eu vou ficar para uma outra geração? Então são coisas que vão surgir. A gente está nesse momento loucura aí, né? Agora, de todo esse hype que você falou, eu vejo igual a referência que você fez da sociedade, dos pêndulos. Eu acho que a gente foi para um extremo de um lado, fatness, aonde era perda de tempo, o profissional, o advogado que era bom, era aquele cara que era desleixado, porque não, aquele cara ali não gasta tempo com academia, não gasta tempo com nada, ele só trabalha, ele só cuida de mim, isso seria bom. Aí depois a gente foi para um extremo onde você tinha que treinar horas por dia, você tinha que ser atleta de um esporte para poder te colocar como uma referência. Cozinheiro bom, cozinheiro gordo. E eu acho que a gente vai achar agora um meio do caminho. Eu acho que agora é muito mais um equilíbrio de todos esses pratos, que é difícil, que vai ter mais valor. Como as outras coisas. Eu acho que nem é você ter
fazer dinheiro a qualquer custo e ter posse demais, mas você também não vai negar ela. E você vê como fica muito mais fácil a vida com dinheiro. Né? Perfeito. Né? Você vê como as visões mudam. O cara que era gordo, ele era visto como um cara bem sucedido. Abundância, né? E hoje, o cara que é gordo é visto como um cara desleixado. Porque o valor mudou. Porque antes a gordura representava abundância de comida, de dinheiro, de mordomia. Hoje, o cara que é isso, ele tem a ausência do que tem mais valor hoje? Hábito, disciplina, consistência. Exatamente. Então, o que hoje a gente valoriza é diferente. Por quê? Porque é isso que vai levar a gente mais para frente. Todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, independente se vai ter acesso ou não, já vai viver mais de 100, 110 anos. Isso é um fato. Aqui no Brasil, em Goiânia, onde for. Não precisa estar lá na América, na Austrália, em lugar nenhum. Agora, o que você está fazendo hoje vai determinar como você vai fazer isso. Porque, cara, vai valer a pena você ficar mais tanto tempo aqui não podendo amarrar o sapato sozinho, não podendo tomar banho, ir no banheiro. Tô falando de performance, não. Tô falando de... Esses dias eu tava conversando com um cliente e falou, não, cara, eu quero viver enquanto eu quero viver, eu quero ter uma atividade sexual, eu quero fazer isso. Eu falei, cara, legal tudo isso e tal. Mas tem as premissas básicas por aí. Correto. Sabe? Será que você vai ter um sistema digestivo que vai aguentar comer do jeito que você tá tratando dele hoje? Muitas pessoas... Aí a gente pode, cara, é papo para outras coisas técnicas, por exemplo. Muita gente coloca o fasting, o jejum intermitente, como uma solução para perder peso. Cara, mas tem tantos outros benefícios de inflamação, de tudo isso. Mas você já parou para pensar, cara, que o dia que você faz um fasting de 24 horas, você simplesmente está dando uma pausa pro seu intestino, cara. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que você nasceu. E às vezes, cara, esse reset que ele faz lá é simplesmente o que você precisa para melhorar taxas hormonais, para melhorar a secreção de substâncias que você precisa para evitar um câncer. E às vezes você vai fazer isso através de biomarcadores, porque não é para todo mundo. Uhum. Tem gente que faz jejum intermitente, cara, e fica super bem. Tem gente que faz, cara, tem compulsão. Uhum. Aí é onde entra a customização de tudo que a gente faz na vida. Empreender não é para todo mundo. É verdade. Sim. É para qualquer um. Qualquer um pode empreender, mas não é para todo mundo. É isso aí. Bom, bacana. Cara, baita papo legal, e eu acho que a gente tem mais temas aí para mais 3 episódios aí, com certeza. E aí depois eu quero que você volte aqui para falar mais da Alpha Elite Club, desse novo projeto que você está iniciando. Tenho certeza que é um assunto que vai ajudar bastante. É um assunto que como a gente falou, espero que não seja um hype, espero que seja um modo de vida daqui para frente. Todo mundo cuidando mais da saúde, cuidando mais da alimentação, que é o que todo mundo quer ter uma qualidade de vida, mas como você citou, existem as premissas básicas para tal. Então eu quero aqui agradecer você pela participação, cara, baita conteúdo, assim, de verdade, aprendi muito com você, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter compartilhado seu conhecimento com a galera da Moaicast. Eu quero deixar aqui também um recado para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Por quê? Porque vai aumentar a quantidade de empresários que vão sentar aqui nessa cadeira e compartilhar as histórias de vida e os ensinamentos e vai ajudar você de uma maneira ou de outra. Humberto, novamente, né, cara? A gente aprendendo com certeza com todos os convidados que sentam com aqui. certeza. Eu saio daqui enriquecido com o conteúdo que nós abordamos hoje. Com certeza. Agradecer, Guilherme, bastante pela sua entrega aqui, pelo seu compartilhamento de conhecimento, né? E dizer que você dá para resumir a sua história em poucas palavras, eu diria que você é um empreendedor do empirismo ao profissionalismo. Poxa, obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, me senti super à vontade, nem vi o tempo passar aqui e só chamar que eu tô de volta. A gente estava conversando esses dias sobre conteúdo, né? O conteúdo bom é aquele conteúdo que você está fazendo sem você perceber que é conteúdo. Se a gente tivesse saindo do estúdio, tivesse numa mesa de restaurante, a conversa seria exatamente a mesma, né? Então isso é o que é muito legal. E só bater na minha porta que eu venho aqui. Obrigado pelo convite. Eu também saio daqui aprendendo muito sobre vocês e aprendo, né, com vocês todo dia lá na Moai. E aí já deixa aqui, nada combinado, né, Paulo? Mas para quem ainda não conhece a Moai, cara, conheça. Porque você é a média das pessoas que você mais convive. E o empresário, cara, ele tem uma vida muito solitária. Porque você tem 3 ambientes que você pode buscar algum tipo de ajuda quando você está tendo algum problema no empresário. Primeiro, você pode buscar na sua família. Agora, se você é um empresário e vive nos valores que a gente vive, né, que eu vivo, que a gente colocou aqui, cara, se você for falar isso na sua casa, sua mulher vai ficar mais preocupada com você que tentar te ajudar. Sim. E é o papel dela. Levar um peso sem necessidade. Exato. Sim.
Os seus amigos, a maioria deles vão estar numa posição para baixo de você e com os problemas deles. Eles estão mais te procurando para os problemas deles que você poder pedir ajuda deles. Na grande maioria. Na maioria. E você não tem, cara, um ambiente profissional que você busca ajuda. Aonde é? Agora tem alguns poucos tentando alguns movimentos, a Moai é um deles no Brasil, de você achar um ambiente profissional para você ser empresário. Então, se você não tiver com seus pares, cara, para você poder ter um ambiente seguro e falar da sua dor, falar do seu problema, falar, nossa, cara, ó, já passei por isso assim, falar, nossa, não sou só eu. Então tem também, não sou um estranho no mundo, cara, você vai se sentir muito melhor. E no Moai eu me sinto super acolhido, super recebido disso desde a primeira vez que eu cheguei e cada dia mais, porque eu encontrei as pessoas que são gente como a gente. Sim. Né? Então fica aí o convite para quem não conhece ainda conhecer a Moai. Pô, legal. Então eu quero agradecer também aqui o Guia Curta Mais, na pessoa do Marcelo Albuquerque. A gente grava as nossas temporadas aqui, tem sido muito bom. Todo mundo que vem aqui compartilha as suas experiências de vida nesse ambiente, que sempre foi muito acolhedor. Agradeço também a BRG Geradores, nosso parceiro aqui nas nossas temporadas do podcast, BC Energia, do nosso amigo Alessandro. Agradeço também a Karine da Gruta Mármores, que a gente teve aqui nessa cadeira, compartilhou a história de vida dela. Agradeço a todos vocês. E deixa aqui, Gui, as suas redes sociais, seu telefone para a galera que quer te acompanhar e quer também te acessar de forma profissional. Cara, super simples. Só no Instagram, Medeiros Gui, de Guilherme Medeiros Gui. Você vai me achar lá, manda mensagem. Meus contatos estão todos lá, meus telefones estão lá, e-mail, tudo certo. Vai ser um prazer bater um papo. E vou falar mais. Se for alguém que ouviu ou assistiu a gente aqui, só falar, ó, te ouvi, eu assisti lá no Moaicast, vai ganhar uma consulta aí, uma gentileza do Moaicast lá comigo, sem compromisso nem nada, pra gente poder conversar lá. Boa. Fechado? Valeu, Boa. fechado. Isso aí, né? Valeu, pessoal. Sempre em busca da estratégia por trás de todo o negócio. Seguimos. Até a próxima, pessoal.